Olá, boa noite, uma ótima terça-feira para você que já está nos acompanhando em nosso canal, o 102 Play, é o canal da Band FM no YouTube. Você já deixou o seu like, já compartilhou, já acionou o sininho, enfim, compartilhe com os amigos. A Band FM também está no YouTube e o canal da Band é o 102 Play. Você já conhece a programação do canal, todos os dias de segunda a sexta tem um bate-papo diferente aqui no 102 Play. Às segundas, falamos de esporte com Douglas Vale, com Luan Muniz, com Vitor Casagrande. Terça-feira eu estou sempre aqui com o meu Paulinho Playcast, sempre com um convidado diferente. Na quarta tem o pessoal do Papo Na Boa Podcast, na quinta tem o Papo Hype e na sexta Júnior Videira com o seu Incenso. É a programação do canal com mais de 3 mil vídeos da programação da Band FM, do jornalismo da Band FM, que você também acompanha aqui no canal. Além do 102 Play no YouTube, você também pode acompanhar no Facebook, facebook.com/Band FM Sorocaba é a página da Band FM. Lá também vários vídeos do jornalismo, toda a programação da rádio. Você pode interagir conosco também, então participe, compartilhe a página da Band FM. Hoje, terça-feira, 5 de abril, um convidado para lá de especial, um amigo de longa data hoje, para bater um papo com a gente conhecer um pouco mais da história, para você que não conhece, ele que de repente entrou para a política, e eu nunca imaginei que ele poderia levar a política mais a sério, está levando mesmo. Ex-delegado de polícia não, delegado de polícia aposentado, até outro dia estava trabalhando como chefe de gabinete do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, e hoje é pré-candidato a deputado federal pela primeira vez, vai enfrentar as urnas pela primeira vez, meu querido André Moron. Como é que você tá? Boa noite, Paulinho. Muito bem, prazer estar aqui com vocês. Que bacana, sabe que sempre é assim, no soquinho, né? Agora a pandemia tá indo embora, tá podendo apertar a mão, graças a Deus tá bem melhor. André, falei direitinho, quer dizer, delegado aposentado. Sim. Quanto tempo de polícia? 34 anos de polícia, Paulinho, 30 só em Sorocaba. Você começou no Vale do Ribeira? Comecei em Vale do Ribeira, Barra do Turvo, já divisa com o estado do Paraná. Aí vim subindo, Jacupiranga, trabalhei em Iguape, trabalhei ali em Miracatu, Registro, aí Itapiraí. De Itapiraí vim direto para Sorocaba. Ou seja, conhece profundamente o Vale do Ribeira. Estamos falando de 34 anos atrás? É isso mesmo. É uma pobreza absoluta ali, né? Falta tudo, né? Falta até vontade política para resolver a situação daquele povo lá. Falta investimento, falta emprego. É uma área muito carente, muito bonita. Praias, sim, fazendas, mas é uma área bastante carente. Realmente o poder público esqueceu do Vale do Ribeira. Agora, André, como é que foi essa coisa de ser policial? Porque você é nascido em Sorocaba, criado em Sorocaba, infância toda em Sorocaba? Toda. Eu nasci aqui, fui criado aqui, né? Minha juventude passei ali no Estadão, no Getúlio Vargas, como a maioria dos jovens. Um do lado do outro ali? Um do lado. Era até uma rivalidade, Paulinho. Sim. Altas brigas, algumas vezes, ali, sim, entre os alunos. Mas ele tinha uma fama também, né? Que quem tinha um pouquinho mais de poder aquisitivo estudava no Getúlio, né? Ia pro Getúlio, né? O Getúlio municipal, né? Isso. Então já era mais difícil, porque era a escolha do município, né? E o Estadão, na verdade, é muito maior que o Getúlio, muito mais alunos, sim, até, né? Mas existia, sim, essa rivalidade, não era só no estudo, não. Existia rivalidade pelas namoradas também, nos bailes, isso aí acabava extrapolando, né? Mas era uma era romântica, né? A gente falava numa briga, o que era? Um empurrão, sim, tapa na orelha e não passava disso, né? Hoje a molecada está muito mais violenta, né? Muito mais violenta, era uma época diferente, né? Nós conhecíamos mais as pessoas também, esbarrava com as pessoas no dia a dia, enfim. Mas aí lá criancinha tal, você já pensou em ser policial, quer dizer, brincava de polícia e bandido, aquela coisa toda, ou foi logo depois da adolescência que essa chama, essa paixão aí para trabalhar na polícia? Porque essa questão de trabalhar na polícia tem muito disso também, né? Às vezes você vê o pessoal, as crianças tal, eu quero ser policial desde pequeno, pô, é legal ser polícia, filmes americanos, enfim, tal, já cresce com isso, né? Na verdade, aquele espectro de se portar uma arma, um distintivo, né, Paulinho? Ver do cinema, né? Isso é uma realidade, isso atrai muito o jovem, né? Mas no meu caso, eu trabalhava no comércio, a família tinha um comércio aqui na cidade, né? O Caju, o restaurante Caju. Eu cresci trabalhando no comércio e estudando, estudei no Objetivo também. E que era em frente. Em frente, tudo muito próximo, né? A cidade não era tão grande. Mas eu me lembro que tinha um curso, não era bem um curso, era um teste vocacional que se fazia logo que você terminava o colégio, né? Nem sei se existe hoje em dia isso aí. Existe ainda. E se fazia o teste, dava áreas de humanas ou áreas de exatas, se não me engano, né?
A minha deu humanas e talvez por influência do meu pai já era advogado à época, né? Ele falou, por que você não faz a faculdade de Direito? E eu acabei fazendo porque não tinha ideia de sair de Sorocaba mesmo, naquela época era muito novo, né? E já trabalhava, então eu não tinha ideia de estudar fora, de morar em República, isso nunca passou pela minha cabeça. E eu fui fazer a faculdade de Direito, então, que é aqui em Sorocaba mesmo, né? E na faculdade que despertou esse gosto pela área policial, né? Porque você vai se aprofundando, você vai tomando conhecimento, você vai tendo contato, você faz estágios, né? Nós somos obrigados a apresentar um trabalho ao término da faculdade, então você vai fazer o estágio na delegacia, você vai fazer o estágio no fórum, então você vai tomando contato com aquelas carreiras jurídicas, né? E ali eu me decidi pelo curso de delegado de polícia. Fiz o concurso, passei e fui fazer a academia de polícia. Mas eu acredito que o curso em si foi muito mais por orientação e por talvez ver o meu pai exercendo o direito do que qualquer outra imposição. Ou seja, não foi uma questão intencional, já cresceu pensando, não. Entrou na faculdade de Direito, num primeiro momento, ia advogar. Isso. Até porque ele já tinha um escritório, né? Então a minha ideia era continuar advogando com ele, mas surgiu logo quando a gente faz a faculdade, você já começa a se encontrar dentro da área do direito, e eu gostava muito do Ministério Público, da magistratura e delegado de polícia. Optei por delegado de polícia, que não precisava aquele estágio inicial que eles exigem, né? Mas logo que passei, me encantei com a profissão. Você vai fazer a academia e, na verdade, a atividade policial é muito dinâmica, né? Nunca um dia é como o outro, né? Todos os dias dos meus 34 anos de profissão foram absolutamente um diferente do outro, cada um com as suas nuances, né? Então isso aí acaba sendo apaixonando, né? Você entra muito no cotidiano da comunidade que você trabalha, o seu conselho, ou a sua determinação, ou a sua orientação tem uma valia muito grande, né, para a comunidade, e esse respeito que você vai adquirindo, isso vai te empolgando e vai te realizando ao mesmo tempo, né? Eu tive a oportunidade de fazer outros concursos depois de alguns anos na polícia, que é o que acaba acontecendo com alguns colegas, né? Infelizmente nós perdemos colegas muito mais por conta salarial do que em termos de carreira, né? A nossa carreira é muito mais empolgante, é muito mais dinâmica, como eu já disse, interessante do que a carreira de um promotor público ou de um juiz de direito, não desmerecendo, né? Sim. Mas um dia a dia diferente. Exatamente, né? É muito mais empolgante, né? Mas o que acaba levando muitas cabeças da polícia, eu costumo dizer sempre isso, infelizmente são os baixos salários, né? A polícia é muito pouco reconhecida e, consequentemente, mal remunerada, né? Só para voltarmos ao assunto em dias atuais, o desgoverno que saiu agora deu um aumento salarial para a polícia aí de 20% aproximadamente, mas ainda continuamos sendo o pior salário do Brasil. Quer dizer, o Estado de São Paulo, a locomotiva do país, ainda continua pagando muito mal os seus policiais e reconhecendo muito mal a atividade né, sem dúvida nenhuma, de primeira necessidade, que é a segurança pública. E não pode, né? O salário do policial, o salário do professor no estado de São Paulo tem que ser o top, tem que ser o primeiro no Brasil. É só a gente lembrar, né, Paulinho, que quais as profissões que não pararam na pandemia. Eu costumo dizer sempre isso. Saúde não parou e a polícia não parou também. Não desmerecendo os professores, mas pararam. E até outro dia aí não queriam voltar a dar aula para as crianças, né? E as demais atividades pararam também. Polícia e a saúde, não. 24 horas, delegacia aberta, atendendo com restrição, mantendo uma distância. Os casos graves não tem como você manter a distância, porque eu saí da polícia em final de 2020. A pandemia já existia, e eu me lembro que eu me contaminei na polícia ainda a primeira vez. Eu peguei 2 vezes o Covid, uma delas foi ainda na polícia, porque você não tem como manter uma distância de uma vítima quando você vai ouvir declarações, ou interrogar um acusado, ou indagar um policial de como aconteceu a ocorrência, né? Essa proximidade é inevitável, e é por isso que contaminou muitos policiais, né? Mas foram as únicas 2 profissões que não houve parada, né? Ficamos 24 horas no ar. A gente vai falar muito sobre isso, vai voltar um pouquinho no tempo. Eu lembro do Marcelo, seu irmão, lá na lanchonete, no Caju, lembro? Sim, acho que talvez o senhor seja mais contemporâneo do Marcelo. Mas não lembro de você, ela chegou a trabalhar lá? Muito, muito. Eu sou o mais velho da família, né?
E trabalhei muito lá. Com a minha saída, aí o meu irmão se viu na obrigação de ajudar ali e assumir, vamos dizer, a minha condição, né? Eu fiz a faculdade e logo passei no concurso. Acho que menos de um ano depois eu já passei no concurso e mudei de cidade. Então ele se viu meio que na obrigação de ajudar meus pais ali, né? Meu pai já tinha um escritório, era mais a minha mãe que gostava do comércio e tocava o comércio, então ele acabou ajudando ali a minha mãe. Quanto tempo de comércio ali? Foram bem, não me lembro exatamente quanto tempo, mas mais de 20 anos, Paulinho. Mais de 20 anos que nós ficamos, porque não existia outro restaurante na cidade. As pessoas, e ainda mais próximo ali do Objetivo, Sim. Todo mundo acabava conhecendo a gente, né, do Ciências e Letras. Então, durante muito tempo, o restaurante ali foi uma referência para a cidade, né? Na Arthur Gomes, área central. Existiam poucas opções naquela época. Era a pizza na pedra, era o xerépio. Xerépio, né? Verdade. Muito tempo depois surgiu o Macchiaroli, né? E eram esses os estabelecimentos. Também, Jardim Tropical. Ah, sim, o Tropical, é verdade. Eram essas as referências do sorocabano, né? Até eu me lembro que na minha época de adolescente e de garota aí, de namorada, a gente levava os namorados para Itu. Não sei se aconteceu isso com você também. Durante muito tempo o restaurante Alemão foi referência para o sorocabano. Era o melhor restaurante de Sorocaba, né? Tinha um restaurante que era famoso ali na Travessa da Rua 15, onde é o hospital hoje ali, que era muito famoso, não tinha um restaurante ali? Ah, sim, me lembro. Sólio de Nápoles, não é Sólio de Nápoles, isso mesmo. Em frente ao hospital. Mas era um restaurante que você podia ir em épocas especiais só, viu, Valinho? Aniversário de namoro, aniversário de casamento. Exatamente. Era um restaurante que pro meu padrão era um pouco mais salgado, eu confesso que acho que foi uma única vez ali no Sólio mas era uma referência para a cidade também. Funcionou, você tem razão, durante muitos anos. Mas um restaurante assim, um comércio mais popular, né? O nosso ali era um comércio de pizzas, de lanches, Sim. de almoço, né? Então o comércio popular, o Caju ali foi referência há mais de 20 anos. E outra referência ali, logo ali na esquina, né, no entroncamento ali da Cesário Mota, com o aí o Petrucho, né? É verdade. Ali é cartão postal de Sorocaba, a galera sempre se reunia ali, né? Mandando um abraço pro Carlinhos aí, até hoje eu passo ali, buzino, e ele dá com a mão, né? Ele continua ali ainda firme no Petrucho, continua. Né? E chegou uma época que o pessoal até chegou a fazer, não existiam os memes ainda, mas ficou uma situação meio folclórica, né? Porque ali é tão tradicional, né? Das pessoas passarem aí, a rapaz tá ali na calçada, todo mundo batendo papo, conversando. Parece uma praia, né? Exato. Naquele guarda-sol ali. Isso. Então eu passo ali algumas vezes fim de semana e o Carlinhos está ali sentado, se buzina, ele dá com a mão, né? Bons tempos, está fazendo voltar agora uma memória positiva. Não, foi muito bacana, mas em memória positiva, André, o que você lembra da cidade, assim, da tua época de adolescência, jovem? A cidade mudou muito, cresceu, não tenha dúvida. Mas a gente sempre resgata essa memória daquilo que era importante pra gente, que foi bacana, foi legal, reunião com os amigos, até você citou namorada, enfim. Mas tinha bastante coisa, tem bastante coisa da sua memória da cidade de Sorocaba? Eu lembro muito do clube, né? Principalmente do Ipanema e do Sorocaba Clube, né? Dos bailinhos do Sorocaba Clube, do carnaval. Carnaval dos americanos, amigo. É verdade, fora de época, né? Então. E eu frequentava bastante ali só. Mas época de carnaval mesmo e baile, não frequentava o clube, frequentava mais o Ipanema, que era mais próximo de casa, né? Mas a época de escola, né? O Estadão, como nós já falamos aqui, o Getúlio, depois o Objetivo. A gente frequentava muito o centro da cidade também, porque não existiam shoppings, né? Isso. Então você frequentava bastante o centro ali, a sorveteria Paloma, né? Era um ícone também aqui em Sorocaba. A Padaria Barão. Padaria Barão. O sonho da Padaria Barão. É verdade. Então essa foi a minha juventude, pode dizer que aproveitei bastante. E depois, como eu entrei logo na faculdade também, com 23 anos eu já estava na faculdade, então passou muito rápido, a verdade é essa também, né? Dos meus 15 aos 20 e poucos anos, eu fiz o exército também, eu fiz o... Fez aqui o TG ou não? Aqui o TG 040, né? 02, 040. Então, contemporâneos do TG, o Ricardo Maluf, né? O Cruz, eu me lembro muito do Cruz, os amigos aí que viviam aquela época com a gente, né? Pura nostalgia. Mas vou confessar uma coisa pra você, viu, Paulo? Eu não gosto muito de coisa antiga, rapaz. Sério, gozado, não sou muito nostálgico, velho. Eu não sou nem nostálgico, nem saudosista. Eu não me pego muito nessas coisas aí, não. Fotografias, sabe? Coisas antigas, museu. Não é comigo isso aí, não curto muito isso aí, não. Eu procuro viver bem. Sim. Boas recordações eu tenho. Claro, sim. Né? Estou falando para você, a gente está conversando aqui e me vem boas recordações. Mas não sou saudosista, não nostálgico daquela época. Eu acho que a época boa nossa é que a gente está vivendo hoje, né? Agora, a gente está aqui agora. É isso aí. Mas eu não sou muito ligado. Nem faz aquelas comparações. Não dá, né? Não dá. E nem de fotografia eu gosto, de falar a verdade para você.
Então, hoje a gente tem um mundo diferente, né? Um mundo totalmente digital, tal. A gente tá envolvido em rede social, quem não tem rede social, quem não faz marketing digital. Isso, independente se você é pessoa física ou se na sua empresa, você tem que estar sempre atento a isso. Porque essas o mercado, novas novidades, né? Ele vai mudando com uma velocidade absurda, né? Então, para quem realmente fica se apegando às coisas do passado, é mais difícil isso. Eu falo que sou saudosista porque eu acho que naquela época era mais gostoso que hoje, mas eu tenho que você tem boas memórias, você tem boas memórias positivas, quer dizer que você aproveitou bastante aquela época também, né? Mas eu não tenho isso, não tenho saudade não sei se é positivo ou negativo isso aí, mas eu não tenho saudade dessa época. Vivi bem, mas não sou muito apegado. Você casou cedo, André? Casei cedo, fiquei 19 anos casado, casei, acho que, se não me engano, com 28 anos, 27 para 28 anos. Então eu casei cedo, tive meus filhos cedo também, já tenho um filho de 25 e um de 20, o Luiz Felipe e Luiz Gustavo. Então, e hoje tem a Larinha também do segundo casamento com a Thalita, já está com 5 anos. Então minha vida sempre foi assim, muito rápida, muito dinâmica também, não consigo perder muito tempo com o passado, né? Eu estou sempre olhando para frente, sempre vendo umas possibilidades. Assim foi na adolescência, assim foi na época da polícia também. E acho que hoje em dia também sou meio assim, foi uma coisa que eu trago comigo. Olha, nós estamos aqui na Band, no prédio da Band, prédio chamado Dr. José Teodoro Mendes. Saudoso. Dr. José Teodoro Mendes foi sogro de André Moron. Quer dizer, você conviveu muito tempo. Eu convivi com ele muito tempo, mas você acredita que conviveu de uma forma muito mais próxima com ele. Sem dúvida. Eu brinco muito que a gente não tem ex-sogro, né? Já percebeu? Você tem ex-sogras, né? Com as sogras a gente não se dá muito bem, mas ex-sogro não existe. Eu tenho o privilégio de hoje ter um sogro fantástico, mando um abraço para ele até, o Tite, e tive a honra de ter um sogro como o Teodoro Mendes, né? Que me ensinou muita coisa, uma pessoa culta, uma pessoa... prefeito de Sorocaba, 3 vezes deputado federal, uma pessoa... Você pegou essa época áurea dele na política, né? Peguei na política, sim. Peguei na época que ele era deputado. E acompanhei um pouco a atividade dele, né? Quando ele foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara. Então foi uma época de ouro para Sorocaba. Sim, bons representantes, né? Uma época que a Sorocaba não era tão grande assim, então... né? Realmente nessa época eu tenho boas lembranças. Ótimas lembranças, doutor José Teodoro Mendes, que era um cara muito culto, né? Sim. Um cara que você sentava para conversar com ele, era um aprendizado. Professor de latim, sim. Né? Extremo conhecedor do direito, né? Um autodidata. Muito elogiado por todos os seus alunos. Sim. Né? E gozado, Paulinho, ele era um saudosista, hein? Sim. Ele era, algumas vezes conversando com ele, eu até falava, doutor, vamos falar um pouco do agora? Porque ele gostava de falar do passado dele, sabe? Gostava, ele era boa conversa, ele gostava de trocar. Eu não sei se você se recorda, você puxava um assunto com ele, ele já levava para o passado. Né? Mas naquela época aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Ele era um saudosista ao extremo, né? Mas com razão também, né, Paulo? O que ele viveu, diretas já, a redemocratização do país, ele foi prefeito de Sorocaba, se eu não me engano, com 34 anos de idade. Imagine, hoje a gente acha o Manga novo, com 42. Isso. Imagine aquela época, com 34, ser prefeito da cidade e logo depois ser deputado federal. Né? E a importância dele, o destaque constituinte. Sim, naquela época, a redemocratização. E ele, assim, foi um visionário, né? Porque ele levou o Paço ali, a época... O Paço era muito longe do centro, então, né? E você veja, hoje eu trabalho no Paço ainda com o prefeito, né? E a gente está todo dia lá. E todo mundo que chega, Paulinho, todas as pessoas que a gente recebe de fora de Sorocaba, elogiam a estrutura, né? Aquela arquitetura brutalista. Eu aprendi com o Dr. Farto Neto o termo. É uma arquitetura brutalista que valoriza o conceito lá do cimento e muito verde. Ela é muito impactante, mas ao mesmo tempo ela é muito bonita, né? Sim. E todo mundo que frequenta o Paço elogia a integração ali do lago, das árvores, da natureza com o estilo da prefeitura, né? Ainda falam que é um estilo muito atual. Por conta disso, o prefeito Manga tem um compromisso até... Este primeiro semestre ainda o Paço deve receber uma revitalização importante. Eu fiquei muito satisfeito com essa notícia, porque sei da importância que aquela estrutura tinha para o doutor Teodoro Mendes, né? Então esse ano ainda ele deve receber uma lavagem para retomar aquela cor original do concreto e depois uma impermeabilização para preservar um pouco mais. E alguma parte da estrutura que andou caindo aí com o tempo. O Paço tem 40 anos, Paulinho. Eu lembro da inauguração do Paço. Mas aliás, eu estava lá na inauguração do Paço. Tá vendo?
Memória viva. Muito viva. Então, e você vê, 40 anos, na época, é um jovem, então, né? mas na época eu me lembro que essa questão política, muita gente é contra. Imagina, vai fazer o passo, a prefeitura longe do centro, muito longe do centro. Tinha uma razão, né? Exatamente, tinha uma razão, a questão das indústrias ali, o Éden. Boa Vista, o Éden, tudo isso a gente sabe. Mas ele também recebeu muitas críticas por Sem isso. dúvida, sem dúvida. Ele me conta, né, que as críticas eram principalmente pelo tamanho do passo, né, pela distância do que era o centro da cidade, né? Mas ele já imaginava incorporar o Éden, evitar qualquer princípio de desmembramento com as indústrias, né, que havia sido criado em governos anteriores, né? Mas eu acho que foi importante pela descentralização e depois, com o tempo, outros órgãos públicos acabaram indo para lá, a Justiça Federal, Justiça do Trabalho, hoje a OAB está lá, né? A própria Câmara Municipal, o Teatro Municipal, aquele complexo histórico ali, né, da cidade de Sorocaba, o patrimônio da cidade. E eu acho que ele foi muito feliz na escolha do local e no projeto em si. E vou falar aqui também, porque todo mundo fala que aquilo é um T, né? Que é um T de Teodoro. Também, do Teodoro. Também virou um folclore. Virou um folclore, virou um tabu isso aí. Eu, sinceramente, não consigo ver um T, mas muita gente vê um T de Teodoro. Mas ele me justificava e eu falava, doutor, o senhor é político, né? O senhor é vaidoso, o senhor não ia fazer um T lá do seu nome. Ele falava, imagine, moleque, não fale isso, ele falava para mim, né? O Navarrete que fez o projeto, Navarrete é o arquiteto que desenvolveu o projeto, e ele falava que eram conceitos, né, da época, de 40 anos atrás. Mas era muito diferente, né? Eu me lembro que ou muito parecido com T, sim, né? Mas é que essa arquitetura, à época, ela chamou a atenção novidade, né? Em nível nacional. É verdade, é verdade. E até hoje ele é muito bonito, né? Sim. Se a gente chega de longe, principalmente, né? A distância, ele é muito bonito. E se não bastasse isso, também foi um dos responsáveis pela criação do estádio municipal. Sim, do SIC. Esse eu estive, viu? Eu também. Eu também estive lá. Choveu pra caramba, você lembra? São Paulo e quem? São Paulo e São Bento, né? 1x0 gol do Edu. 1x0 pro São Paulo, não foi? Foi, gol do Edu. Choveu pra caramba esse dia. Então. E o gozado é que o SIC também não saiu daquilo mais, né? Não. Nem a parte do anel atrás lá. Ferradura. Esses dias nós fizemos um evento lá da prefeitura, do sorteio das casas com o prefeito, e fazia muito tempo que não via lotado o SIC. E tínhamos lá, acho que 10, 12 mil pessoas. E estava bonito. Embaixo, tudo, a ferradura completamente lotada, as arquibancadas lotadas. Então, né, foi uma obra do Teodoro mesmo. Prestando um tributo para ele aqui, né, Paulo? Não tenha dúvida. Eu tenho o maior respeito por ele. Essa é a minha terceira passagem aqui pela Band. E ele adorava o rádio, né? Tem que se registrar isso também. Adorava o rádio. Ele adorava o rádio. Trabalhou muito tempo aqui como comentarista. Fez programas de rádio, muitos programas. Adorava música, principalmente música francesa e música italiana. Ele tinha um programa na antiga... Meridional, Manchester. Ele tinha um programa e ele mesmo levava os LPs, que ele tinha uma coleção de LPs. Quem não sabe o que é LP, é disco de vinil, aqui, né? Ó, LP, para quem não sabe, esse aqui que eu ganhei do Dr. Márcio Leme, presidente da OAB em Sorocaba, que nos trouxe esse presente, que é um disco do grupo Só Pra Contrariar, para quem gosta de samba e pagode, que é vinil. Então, e ele tinha, e tem ainda a coleção, não sei o que o Teodorinho fez com a coleção, mas deve ter trazido para cá. Ele tinha a coleção dos discos dele de música francesa e música italiana, música clássica, ele gostava muito também. Me lembro de ir na casa dele aos domingos e ele curtia por demais aquilo lá, né? E a gente, por tabela, acabava ouvindo também, mas acabava gostando, né? E ele explicava as músicas, Paulinho, explicava o cantor, ele tinha um conhecimento ele era vastíssimo. Exatamente. Sobre qualquer assunto. Qualquer coisa. Tem algumas pessoas que a gente até carinhosamente apelida de Google, né? Porque você precisa de alguma coisa. Sabe tudo. Vai falar sobre qualquer assunto com você, sabe da história, se é um assunto, uma questão mais cultural também, se é uma questão política. Então é bacana esse tipo de diálogo com essas pessoas. O único defeito é que ele era palmeirense, né? Então... não dá para ser perfeito, né? Estaria feliz da vida hoje. Mas o que me impressionava muito nele era o português, né? O português correto, tanto para falar quanto para escrever, um orador de primeira categoria. Eu vi muito comício dele ainda, tive esse prazer. Então, foi uma época muito boa de Sorocaba mesmo. Agora, André, você se tornou um policial, fez a academia de polícia, começou a sua carreira no Vale do Ribeira, foi crescendo, chegou em Sorocaba, mais de 30 anos, enfim. Você é um conhecedor de segurança pública. Você é um cara que sabe sobre segurança pública, é você. Algumas vezes eu vejo as pessoas falando aí, principalmente na imprensa, a gente vê, né? O especialista fala aquilo, né? Eu acho que então eu posso me considerar um especialista de segurança, né? Porque tanta gente falando aí muitas vezes bobagem até de segurança, né? Dando seus pitacos. Eu vivi segurança, né? Vivi 34 anos, 30 só aqui em Sorocaba. Então eu acho que eu tenho sim uma certa
experiência, não um brincadeiro especialista, mas talvez um certo conhecimento a gente adquire na marra. Agora, hoje, o que nós estamos vivendo já há um bom tempo, a questão da violência crescendo, tivemos hoje um assalto terrível em Sorocaba. Eu vi as imagens divulgadas. Muita violência, enfim. É uma questão de enxugar gelo ou é uma questão que dá para acreditar que pode ser ainda minimizada? Não, a gente não pode imaginar que isso aí é a normalidade. Nós temos que ficar indignados com uma ação dessa. Me parece que 2 pessoas foram feridas nessa ação que você falou. Baleadas, né? Graças a Deus, porque vi tiros com armas longas ao final da ação, que poderia ter atingido muitas mais pessoas. E se a polícia chega naquele momento, com certeza haveriam mortes, né? Mas a gente tem que ficar indignado, sim, com a criminalidade, a pequena criminalidade principalmente, né, aquela rasteira que incomoda mais o cidadão, né? O usuário de drogas que furta, que rouba para manter o próprio vício, pequenos furtos que acabam alimentando essa cadeia do tráfico também. Eu digo sempre que o tráfico hoje é o crime mais terrível que a gente pode enfrentar, porque ele tem várias cabeças, né? Sim. Você não tem uma cabeça só no tráfico, como a hidra, você corta uma, já nasce outra. Então isso sim é um enxugar gelo, né? E um fenômeno do que a gente passou a observar há vários anos é que na periferia, principalmente, o tráfico impõe, através de um terror, né? De um terror armado, impõe à população o toque de recolher. Eu vi esses dias atrás no Facebook faixas que são colocadas em alguns bairros. Aqui é proibido empinar a moto ou acelerar a moto. Eles têm um termo que eles usam lá para acelerar aquele ronco de moto, né? Sob pena de você ser agredido, né? Toma uma surra, eles escrevem ainda lá. Então, quer dizer, eles têm as próprias leis deles, né? Por que isso? Porque eles não querem que a polícia interfira no comércio, que é o grande filão deles, né? Comércio de drogas. Então eles procuram afastar os roubadores, os furtadores, os criminosos aí. Para manter eles mantendo a segurança. Exatamente. Quer dizer, a polícia e a população têm aquela falsa impressão de segurança, né? Então é preciso enfrentar essa criminalidade, né, organizada. Porque eu leio alguma coisa a esse respeito também de algumas pessoas falando e não acho que tem um certo grau de razão. Na verdade, dá a impressão que o governo negocia com a criminalidade, né? Quer dizer, nós não entramos aí, nós não vamos até onde vocês estão, desde que não haja pedido, não haja nenhum tipo de ocorrência, né? Então o poder público vai se afastando daquelas comunidades e deixando cada vez mais abandonado para o crime organizado e os traficantes. Mas não foi mais ou menos isso que aconteceu alguns anos atrás, quando nós tivemos aqueles vários ataques, então, enfim, e aí a informação que surgiu é que, de fato, houve uma negociação. Houve uma negociação. Né? Eu vi isso à época e, num primeiro momento, a gente não quer acreditar com isso, né? Não quer acreditar que houve uma negociação. Mas, de fato, hoje eu tenho a certeza que houve, sim. Houve a transferência de alguns líderes somente para alguns locais já pré-determinados por eles mesmos, né? Eles buscavam nenhum privilégio, assim, dentro das unidades, mas acabaram conseguindo muitos privilégios, né? Então, a partir daquela organização e que o comando viu que eles podiam tomar de assalto o Estado, eles começaram a impor o terror, né? Então, eu acho muito perigoso isso aí. Essa ausência do Estado, ela faz com que essa criminalidade organizada seja cada vez mais forte e mais, ela comece a abrir tentáculos, por exemplo, para a política, né? Infelizmente, a gente sabe que o crime organizado precisa, de alguma maneira, esquentar o dinheiro dele. Lavar o dinheiro. Precisa lavar o dinheiro. E, infelizmente, uma possibilidade acaba sendo grandes obras, né, do poder público, né, investimento em... Mas isso, pelo que a gente observa, vai ouvindo uma informação aqui, vai lendo um artigo ali, parece que é algo que já está acontecendo. Então, né? É o que eu estou falando, né? Você não enfrentar o crime organizado, e quando eu falo em enfrentamento, eu não falo com enfrentamento só armado. Né? Eu falo no enfrentamento com uma legislação mais eficiente, que valorize o trabalho da polícia, que seja efetiva no combate. Mas com esse policial ganhando tão mal, ganhando mal dentro daquilo que a gente entende que deveria ser o salário do policial. Está tudo errado, né? Como é que vai enfrentar? Está tudo errado. Então, mas se não bastasse isso, há tempos atrás até eu me lembro que antes de aposentar, o maior problema nosso não era salário, era condição de trabalho para enfrentar a criminalidade, uma legislação mais eficiente. Por exemplo, você tem um problema de sequestro relâmpago hoje, a polícia tem muito pouca ferramenta para resolver esse problema. Nós não podemos rastrear um telefone sem ordem judicial,
nós não podemos ver ligações efetuadas e recebidas do telefone da vítima ou do criminoso sem uma autorização judicial. Eu não digo ouvir conversas, que é um outro problema. Eu quero informações cadastrais, onde está aquele telefone, e a gente tem ferramentas para isso. Então a polícia precisaria de ferramentas mais efetivas no combate a essa criminalidade. A apreensão de dinheiro, né? A busca desse dinheiro sujo aí e o sequestro, né? O arresto desse dinheiro em benefício do Estado, né? O crime organizado perdendo essas verdadeiras fortunas que estão em bancos, que estão em instituições financeiras, né? O dinheiro hoje é rastreável. Sim. Você pode facilmente identificar onde ele está, né? Veja o trabalho que foi feito na Operação Lava Jato. Apesar de todas as críticas aí, parece que estão demonizando hoje a Lava Jato, né? Mas apesar de todas as críticas, a Polícia Federal mostrou uma maneira diferente de você trabalhar contra o crime organizado, que é a inteligência, né? Associada a uma força-tarefa com órgãos de fiscalização, a Receita Estadual, a Receita Federal, né? Você vai mostrando que aquela fortuna não tem origem, que aquele dinheiro não poderia existir, e vai sequestrando, vai arrestando aquele dinheiro em benefício do Estado, né? Quer dizer, você vai tirando das mãos do criminoso o que é mais importante para ele, que não é uma arma de fogo, é o dinheiro. Dinheiro, ele compra a arma, corrompe as pessoas, corrompe autoridades, se miscui no poder público, né? E isso é muito ruim para todos nós, né? Agora, André, claro que você falou em corromper e que a gente vai levando para a corrupção, a gente vai falando de salário baixo e tal. Essa é outra questão importante no meio policial também, né? O policial que acaba desviando o caminho, enfim, pelas oportunidades que possam surgir dentro do dia a dia. A gente sempre fala que o policial ele tem que ser primeiro um idealista, né? Hoje é um sacerdócio você ser polícia, você precisa gostar muito de ser polícia, né? Só que só isso não paga suas contas, a verdade é essa. Nós somos, acima de tudo, profissionais de segurança, né? E quando eu me coloco, coloco policiais civis, militares, federais, né? Nós precisamos ter uma retaguarda que nós vamos voltar para casa, a mulher não vai estar brigando porque está faltando comida ou uma conta está vencida. E, infelizmente, o que a gente vê muito hoje no dia a dia é isso. Nenhum aluguel decente o policial pode pagar. Tanto que ele mora em situação de risco, em bairros mais periféricos, muitas vezes próximo da criminalidade, porque ele não tem condições sobrevida para pagar um aluguel mais justo para ele morar com a família, né? Então não é possível você trabalhar assim, é completamente absurdo, né? Há que se valorizar essas carreiras de Estado, policiais, professores, médicos e agentes de saúde, porque esse é o maior patrimônio do Estado. Se investe tanto para formar um policial ou um profissional desse de área de saúde ou da educação e pode perdê-lo muito rapidamente. Ele pode trocar de carreira, ir para a iniciativa privada. Hoje nós temos problemas seríssimos com programadores de computador, analistas de sistemas, essa área, TIs, né? Na prefeitura não é diferente. Nós temos problemas também porque você não consegue, com o salário que você oferece, que já na minha concepção é razoável, não é bom, mas é razoável, porque o mercado paga muito melhor, então eles saem. Então você contrata lá 10, 12, 15, daqui a pouco você está com 5, 4, 3. Eles migram para onde estão pagando melhor. Quer dizer, a polícia não pode ficar fazendo isso, né? Migrando a todo momento, né? Um delegado de polícia, um agente de polícia, um investigador, um escrivão, 9 meses para formar um policial. 9 meses na academia, né? Aulas das mais diversas matérias. Então você demora muito para formar aquele policial. Daí se dá uma arma na mão dele, um distintivo e quase que fale, né? Se vire aí, né? Então o policial vai fazer o bico, né? Vai fazer a sua segurança, vai montar a sua empresa, vai fazer a sua assessoria. Por quê? Para complementar o seu salário. É lamentável isso aí. Já é uma situação que eu vejo já há bastante tempo. Desde que eu entrei na polícia, a gente fala em má remuneração, mas infelizmente os últimos governos, e eu falo de São Paulo, praticamente têm sucateado a polícia. Tem dado privilégio para a polícia ostensiva, principalmente com equipamento. Você vê a polícia militar hoje com equipamento de primeiro mundo. Aeronave, motocicleta, barcos. Polícia Civil não tem o mesmo reconhecimento por parte das autoridades? Não é questão de reconhecimento. Porque existia uma conversa também de uma união, enfim. Não, existe. Isso não interfere em nada. Obviamente que alguns dirigentes têm uma relação mais próxima, outros um pouco mais distante. Aí é cada dirigente, né? Eu, graças a Deus, sempre tive uma integração e uma interação com a Guarda, com a Polícia Militar, com a Polícia Federal muito boa. Eu sempre estimulei isso aí porque eu acho que juntos somos mais fortes, né? É simples.
né? Eu faço a minha parte, mas com a ajuda de vocês, nós vamos fazer um trabalho melhor e vai ficar melhor para todo mundo, né? Simples o raciocínio. Mas alguns colegas não têm essa mesma visão, então são um pouco mais afastados. Mas não é esse o problema entre as polícias, não é? Existe uma rivalidade? Existe, mas ela é superável. Quando a gente enxerga o nosso alvo, nosso objetivo é o mesmo. Objetivo é o mesmo. Então você vai somar força para você conseguir um resultado melhor, né? Mas o problema maior não é essa rivalidade das polícias, né? É fácil você entender. A polícia militar, ela é vista. O fardado, ele é visto nas ruas, ele é preventivo, né? O policial civil é o contrário. Quanto menos você notar a presença de um policial civil, um investigador de polícia, melhor. Ele está realizando o trabalho dele com chance de maior sucesso, entendeu? E a polícia que é vista, aquela polícia que você precisa estar nas ruas, porque senão daí seria uma situação caótica, e a polícia militar... Até para você se sentir seguro. Exatamente. Eu falo sempre para os amigos, né, eu não quero ser roubado. Mas depois que eu for roubado, por que eu vou fazer um boletim de ocorrência? Por que eu vou me preocupar de levar o fato à polícia, né? Então, virar estatística. Exatamente, todo mundo é assim. Então você é quase que levado para um privilégio a polícia preventiva. É simples de você entender por essa razão, entendeu? E a Polícia Civil, como ela é uma polícia investigativa, repressiva, né? Quer dizer, ela atua após a prática do crime, muitas vezes o governo do momento não dá os recursos necessários, ou não tem, ou não oferece, entendeu? E oferece a outra, né? Então você fica com uma segurança capenga. A gente chega num momento hoje que a Polícia Militar tem inúmeros homens na rua e a Polícia Civil não tem um corpo de escrivães, investigadores e delegados para atender essas ocorrências que são produzidas na rua, por exemplo. Entendeu? Por quê? Porque o nosso efetivo está reduzido. Eu já na minha época eu falava que a gente trabalhava com 30% do efetivo. Hoje eu tenho a certeza absoluta que nós trabalhamos com 50% do efetivo, né? Quer dizer... E trabalhando assim, André, a gente consegue... Aí enxuga gelo. Não, mas você consegue chegar, por exemplo, num número para você poder chegar e falar, olha, solucionamos tal caso, tal problema. Não tem não, essa estatística também? Então, mas esse é outro tabu, porque a polícia também não trabalha com necessidade de solucionar todos os crimes, Paulinho. Eu sempre disse isso. Mas isso gera uma expectativa para quem é furtado, para quem é roubado. Sim, mas em princípio eu já falei para você, a pessoa não quer ser roubada, então se falhou foi o preventivo. Sim. Entendeu? A polícia, nós não temos a obrigação de oferecer um resultado positivo para aquele delito que aconteceu, para todos os delitos. Quando eu digo nós, a Polícia Civil, né? E é óbvio também que nós não temos recursos para investigar todos os delitos. Então a gente vai também por prioridades. A verdade é que hoje, entre um furto de botijão de gás e um roubo armado a uma residência, óbvio que você vai prestigiar o roubo. Um estupro, um tráfico de entorpecente que acaba movimentando toda a mola da criminalidade, né? Com ocorrências das mais diversas. Então a polícia acaba privilegiando o esclarecimento de algumas ocorrências, entendeu? E isso faz com que acontece o quê? Uma sensação de segurança. Quando existem quadrilhas que estão, por exemplo, roubando residências, se você prende aquela quadrilha, para imediatamente o roubo. Então, aquilo que a imprensa estava noticiando, por exemplo, 2, 3, 4, 5 roubos, estupro, quando surge algum estuprador em série, aí, com 4, 5, 6 ocorrências mais ou menos semelhantes, quando você prende, dá uma sensação de segurança. Então, o nosso trabalho, eu acho que tem que ser voltado para isso. Nós não temos obrigação e nem condições de resolver todos os delitos, né? Mas temos obrigação, sim, de atacar aqueles problemas principais, né? É isso que eu falava para os meus subordinados. E essa questão do crime, né? O crime ele vai se multiplicando, ele vai, enfim, vai se reinventando, essa grande verdade. Que agora, por exemplo, no dia a dia, no nosso dia a dia hoje, qual que é a nossa preocupação hoje? É o nosso celular, é o Pix que de repente as pessoas agora são sequestradas de forma, né, de sequestro relâmpago, vai no carro, faz o Pix, libera, tal, enfim. Então, esse é um outro problema, que quer dizer, você tem uma ferramenta aqui, o Pix, que facilita muita coisa. Mas facilita para o criminoso também. Facilita para o criminoso também. Na verdade, hoje você carrega o cofre com você, né? O cofre e a chave do cofre, né? Sim. O seu smartphone hoje, o seu telefone celular é um cofre, carrega todas as suas informações de Receita Federal, tudo. Bancária, dados cadastrais, contatos que você tem, e tudo isso aí é alvo para o criminoso, né? O Pix é interessante, né? Falam algumas coisas também que não é verdade. Diz que existe o Pix só no Brasil.
Mas não é verdade, existe Pix no mundo todo. No Brasil ele ganhou essa notoriedade pela facilidade, porque o brasileiro gosta de facilidade, né? E os bancos estimulam o uso do aplicativo e ele é gratuito. Então você não depende mais de transferência bancária para pagar, né? Na verdade foi uma novidade, foi um lançamento, eu achei bastante positivo, porque no primeiro momento ele tira de dinheiro de circulação também. Já estamos com 80% das transações do Brasil então, hoje é Pix. Então, agora você imagine por outro lado, a Receita Federal está monitorando tudo também, isso já. Claro. Então isso aí é uma tendência mundial, que o Brasil vai ter condição também de monitorar todo esse dinheiro depois onde está indo. Ele vai saber exatamente onde você está gastando e como você está gastando o seu dinheiro. E mais, quem é que está te mandando dinheiro, né? Sim. Da onde está vindo o dinheiro, o seu recurso. Dinheiro, eu acho isso importante. Você segue o dinheiro. Você segue o rastro do dinheiro. Para saber se ele é lícito ou não. Né? Nós aqui não temos preocupação nenhuma. Fazemos o Pix. Agora, aí é o criminoso. E a criminalidade? Daqui a pouco, como é que ela vai pagar a corrupção com Pix? Você entendeu? Então, isso é uma ferramenta importantíssima. Eu acho. Né? Por outro lado, gerou essa onda de sequestro, essa onda de roubos aí, que o cara faz uma extorsão, não é bem extorsão, é uma ameaça mesmo para passar o Pix, né? Gozado como o banco, me parece que é o Banco do Brasil, que é o responsável, o Banco Central, que é responsável pelo Pix, trabalha rápido também. Já desenvolveu alguns mecanismos, já limitou o horário para transações. R$1.000 a partir das 8 da noite. E se você quiser diminuir mais, ainda você consegue diminuir no seu aplicativo, né? Então, quer dizer... Você consegue no seu aplicativo, mas se você for pego, cara, você está com... mas se você não... muda o seu aplicativo aí. Então, mas se você não conseguir mudar, se você não conseguir mais fazer transações também, o bandido vai te liberar. Ele também sabe, ele não vai se expor, além daquele crime de roubo, para uma tentativa de homicídio, o bandido nunca quer o mais também, entendeu? Então eles estão desenvolvendo algumas ferramentas para diminuir o risco, né? Mas até agora não sei o que vão fazer com relação ao sequestro, né? Realmente é uma realidade. Eu acho que aí entra a legislação. Aí entra uma ferramenta mais eficiente, uma legislação mais eficiente, entendeu? Uma penalidade mais, por exemplo, até poucos dias você estourar um caixa eletrônico, você era menos punido do que se você furtasse o caixa eletrônico, por exemplo, entendeu? Não tinha uma consequência penal mais grave. Teve que haver uma mudança na legislação para capitular o crime de furto de caixa eletrônico mediante o uso de explosivos, que você causa risco às pessoas, né? Houve um trabalho de mudança da legislação para incrementar a pena e para você desestimular o ladrão de roubar o caixa eletrônico. Essa é a verdade. Então, para determinadas situações, você não tem uma pronta resposta criminal, né, da lei. Sequestros, por exemplo. Há pouco tempo atrás o sequestro era normal, né? No México, Cidade do México, teve uma onda de sequestro, isso acabou migrando para o Brasil, São Paulo, Rio, depois as cidades menores. O que eles fazem agora? Eles proíbem a retirada de grandes importâncias quando suspeita que é para pagamento de um resgate. Então você tem que justificar por que você está tirando aquela quantia. O banco tem que comunicar, além do COAF, comunicar obrigado. Comunicar as polícias, entendeu? Quer dizer, você vai diminuindo o risco do usuário, né? E vai aumentando o risco do criminoso, né? E ele quer sempre também se preservar, né? Essa é a verdade. Legal, olha, a gente está aqui hoje com o André Moron, nosso Paulinho Playcast, no momento que chega aqui uma caixinha do Bonaparma, melhor parmegiana de Sorocaba, Bonaparma, melhor pizza de Sorocaba, você tem lá o delivery no Bonaparma, e hoje, pelo tamanho da caixinha, não veio pizza. Pelo tamanho da caixinha veio uma massinha. Veio uma massinha. O delivery do Bonaparma é o 3233-6699. 3233-6699, de novo, 3233-6699. Bonaparma, que em breve, acho que até o meio do ano, novo restaurante, nova sede, ali mesmo na Professor Toledo, vai ser inaugurado em breve, com um cardápio ainda muito mais amplo, mas você ainda curte o Bonaparma no seu endereço tradicional há mais de 15 anos em Sorocaba, levando aí a melhor parmegiana, a melhor pizza e também a melhor massa. André, vamos ver o que veio hoje aqui? Opa, vamos lá. Aproveitar e mandar um abraço pro Passarelli aí, né? Mandou uma massinha pra gente aqui, rapaz. Eu peço sempre lá a pizza, a parmegiana. Parmegiana? Minha menina gosta por demais da batatinha chips e da parmegiana do Bonaparma. Tem aquele macarrão no queijo também, que é muito gostoso. Sucesso
do Passarelli. Sucesso do meu querido Roberto Passarelli. Sabe que o Passarelli foi o cara que inventou o delivery, né? É mesmo? Isso tem lá 30 anos, mas é verdade. O Disque Pizza foi inventado por Roberto Passarelli em todo o Brasil. Nasceu aqui em Sorocaba. E você lembra quando o Passarelli era também do meio político, né? Claro, ele foi assessor do Crespo. Trabalhou na Assembleia há muitos anos e saiu, né? E ele falava para mim, André, eu não sirvo para isso. Eu vou abrir meu comércio e vou trabalhar no comércio, não quero mais saber de política. Ele ficou um bom tempo assessorando o Crespo, trabalhou realmente na Assembleia e depois ele acabou montando o Bonaparte, mas já estou falando 15 anos, mas é de 15 para 20 anos, hein? Daí para mais, daí para mais, para 20 anos, sucesso e total. Importante, né? Com qualidade sempre, né? Qualidade sempre. Ele só melhora o danado, né? Um abraço ao Passarelli. Um abraço, Passarelli. André, faça as honras aí. Da casa aí, vamos abrir aí, vamos comer a massinha. Mas aqui ao vivo, assim mesmo? Ao vivo, vamos embora. A gente come e bebe. Vai tomar coca, Beto? Não tem cerveja, tem coca, tem refrigerante. Não, vou tomar água mesmo. Água? É. Ricardinho, eu quero a minha coquinha com zero. Aí, ó, aqui, ó. Ricardinho vai ficar na vontade aí? Não, ele também participa, fique tranquilo. Aqui, toda terça-feira tem um cardápio diferente. Geralmente é pizza, mas hoje veio... Acho que foi para te homenagear, porque ele sempre sabe o convidado. Ó, essa massa aqui é uma massa verde, é uma delícia, né? Eu vou experimentar. Experimenta aí que é muito legal. Ó, pode se servir, depois eu tiro. Vou tentar. Essa massa aqui, André, é muito gostosa. Nossa, mas o telespectador aí não fica com água na boca? Não, ele fica com água na boca, aí ele vai lá no Bonaparte, no final de semana, faz um delivery, uma delícia. Essa massa verde aqui, eu vou até dar as duas aqui. Vou ser sincero, eu tô me sentindo... Uma com molho vermelho e outra com molho branco. Ricardinho, fala a verdade, eu tô meio constrangido aqui de comer, de saborear essa massa aqui. Você tá de dieta ou não? Eu faço dieta eternamente, né, Valinho? Eu também, rapaz, sabe que tá difícil. Eu almoço praticamente todos os dias fora. E já tem esse hábito aí há muitos anos. Aí é mais complicado, né? Aí é mais complicado, porque você vai no restaurante e come o que você gosta só, né? Exato. Vou tirar uma salada. Ninguém em sã consciência vai almoçar fora para comer salada, né? Nem fazendo dieta você consegue. Então eu tenho um problema assim com a balança eterna. Você faz atividade física ou não? Faço bastante. Faço academia 3 vezes por semana, já há bastante tempo. Não tá adiantando nada, né? Tem um amigo... Não, mas você deu uma afinada. Eu mantenho aí os meus 99, 100, 101 quilos aí, também faz muitos e muitos anos que eu peso isso. Mas eu tenho um amigo que fala que ginástica, academia de ginástica só serve para 2 tipos de pessoas, né? Aquele que não precisa fazer ginástica, que já tem o corpo definido, né? E aquele que não vai adiantar fazer ginástica. Eu estou nesse segundo grupo. Tô no segundo grupo. Não adianta nada isso aí na academia, né? Mas eu faço não só pela estética, obviamente, pela saúde, né? Não dúvida. Eu ganhei na polícia, também não sei se foi só por causa da polícia, mas uma pressão alta, né? O único remédio que eu tomo é para regular minha pressão. Mas é uma coisa genética, meu pai também já tinha. Então a ginástica me faz muito bem. Eu procuro 2 vezes por semana, eu caminho, dou uma corridinha. Você dá o quê? 5,5, 5,6? 5,7. 5,7? 5,7. Mas faço corria com o nosso amigo em comum, Hermes, né? Sim. Um abraço pro seu Hermes aí. Esse é fininho, hein? Da Lorde Embalagem. Da Lorde, da Hermes Running, Brasil. Running. Hermes maratonista, né? Quem somos nós? Pessoal, não é isso que ele fala? Pessoal. Pessoal, Mas a gente comecei a correr com o Hermes, né? No grupo dele, a gente fazia corridas aí, fizemos meia maratona. Então, até alguns anos atrás, eu corri. E o joelho aguenta bem? Então, daí o joelho começou a dar não doer, mas dar uma vacilada. Eu falei, bom, é hora de dar uma segurada. Daí que eu comecei mais com a academia, né? E eu acho que a academia, para pessoas como a gente, aí que já está numa idade um pouco mais avançada, né? Talvez a academia tenha um resultado mais efetivo. Saúde, acima de tudo. Não, a musculatura, né? Ajudar você a segurar o esqueleto, né? Como a gente fala. Bom. Né? Então... Você é mais de doce ou de salgado? Eu gosto dos 2, viu, pai? Eu também, amigo. Por isso a dificuldade. Cada um é para comer mesmo? Não, é para comer. Enquanto você dá uma mastigada aí, eu vou mandar uma boa noite aqui para Isa Morad. Tá aqui, tá acompanhando. Ilete Moreira Martins também. Messias da Silva também tá acompanhando. Sebastião e Rodrigues, vamos juntos, Sorocaba. Tem prefeito... Como é que é? Tem prefeito Sorocaba, nós tem pré-candidato a deputado federal, André Moron 2022, está aqui. Destaque agora, Carro de Som Sorocaba também, estamos junto. Juarez Oliveira, amigo, tenho certeza que muitos outros amigos gostariam de saber por que a política. Já vamos perguntar, vai chegar ainda a pergunta. José Carlos, parabéns, André Moron, está mandando aqui. Valquides Medeiros, parabéns, doutor André, sucesso. Sandra Francisquete, doutor André,
conheci Barra do Turbo, onde Judas perdeu as meias. É verdade. Eu não conheço, mas... Marcos Munhoz, parabéns, doutor André, sucesso na sua caminhada. Oswaldo Caos, boa noite, renovação na política, esses fãs necessários, parabéns, doutor. Churrasqueiras, isso, Tijo Norte. André Moron, nosso futuro deputado federal. Dijana Andressa, mandou um foguetinho aqui, parabéns, André, tamo junto. Quem mais aqui? Anderson Juarez Santos, que Deus abençoe, doutor André Moron, conte comigo. Anésio Aparecido Lima, boa noite, doutor Anésio. Aí, abraço, Anésio. Acompanhando aqui, doutor André, como o senhor vê os municípios ajudando uma segurança pública mais efetiva? É a pergunta do doutor Anésio, daqui a pouco ele responde, pode comer aí. O Isael Itaberá, parabéns, doutor André Moron. Antônio Gregório da Silva Filho, trazer melhor capacitação e estrutura em segurança pública. Quem mais aqui? Vera Pinho, boa noite. Wilde Mário Gonçalves, boa noite a todos. Passar pro Facebook agora aqui, porque a gente estava no YouTube, nosso canal no YouTube é o 102 Play, e a gente está transmitindo também no Facebook. O Paulinho Playcast também no Facebook da Band FM. Rapidinho aqui, pegar o Facebook. Eliane Nilo, foi o delegado. Se for um político como foi um excelente delegado, estamos bem amparados. Tá aí Eliane Nilo também participando conosco. Tem também aqui o Carlos Carvalho participando, falando, parabéns pelo programa, sensacional, obrigado. Enfim, André, você está criando a sua pré-candidatura, a gente vai falar muito sobre isso. Mas essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Eu até brinquei no início. Onde é que começou a despertar esse seu interesse na política? Foram 34 anos na polícia como delegado, depois você teve uma fase também como delegado seccional, né? Que 10 aí anos. É uma questão mais burocrática, talvez. Até quero que você fale um pouco sobre isso. E aí você encerra a sua carreira no ano passado, você entra no poder público, trabalha com o prefeito Manga, começou na URBS, né? Isso. Depois foi para chefe de gabinete, onde você estava até... Não, estou lá. Está lá ainda? Estou. Enfim, então você entra na política e quando é que isso pegou de verdade? Porque uma coisa é você entrar, vai ajudar e tal. E aí você, que eu acredito, se estiver errado, você nunca concorreu a nenhum cargo público. Ou seja, geralmente as pessoas começam ali na Câmara Municipal, como vereador, e você já vai se lançar como deputado federal. Você já está olhando Brasília, quer dizer, seu sonho está alto, enfim. Mas como é que começou a nascer isso aí? Bom, primeiro mandar um abraço aí aos telespectadores, aos ouvintes, né? Muita gente aí, muitos amigos, mandar um abraço para todos aí. Me chamou a atenção o Anésio, me chamou a atenção também o Oswaldo Caos, se você não sabe quem é o Badu. Baduzinho. Badu, que é isso? Baduzinho, eu corto o cabelo com o Badu aos 40 anos já. Badu, abraço, viu, Grande Badu? E gostaria também de falar para o ouvinte que diz que conhece Barra do Turvo, realmente é onde Judas perdeu as botas, é longe. Eu até brinco que... Eu já trabalhei em Jacupiranga. Mas de Jacupiranga a Barra do Turvo ainda é uma caminhada, viu, Paulinho? E a gente brincava sempre que quando chovia em Barra do Turvo, se você estivesse lá, você não saía. E se você estivesse fora, você não conseguiria chegar na cidade também, né? Eram 30 e poucos quilômetros de terra, né? Hoje a gente olha isso aí com saudade até, né? Essa massa tá uma delícia. Tá muito boa. Sensacional. Muito essa boa. massa. Parabéns, Passarelli. É um ravioli de molho vermelho e um ravioli a 4 queijos. Sensacional. Muito bom mesmo. Cris, quer um pouquinho? Tá dando água na boca dos telespectadores aí. Mas, enfim, boas recordações lá de Barra do Turvo. E queria falar um pouco também, antes de falar da minha... Aproveitar que você está comendo, né? Isso, antes de falar da minha fase atual, um ouvinte perguntou sobre a segurança municipal, né? O Anésio. Foi o Anésio, né? Eu acho, foi uma boa pergunta. Eu acho que não só a saída, como a tendência vai ser municipalização da segurança. Não é possível mais que a segurança permaneça na mão do Estado. Muitas vezes o Estado, distante das decisões políticas locais, distantes das necessidades. Mesmo os municípios já contando com as suas guardas? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que vai ter que haver uma mudança, isso é um tema que nós vamos ter que enfrentar. É que o Brasil passa por discussões cada vez mais, né, difíceis, reforma administrativa, reforma tributária, reforma da Constituição, intercala com eleições, mas o tema da segurança pública é fundamental e nós vamos ter que enfrentar esse tema. Eu tenho certeza que a solução vai ser a municipalização das polícias. É o prefeito local, são os vereadores locais que têm condições de estar mais próximo da comunidade, saber o que a população precisa e espera, como a sua polícia deve trabalhar. Então esse fortalecimento das guardas,
essa mudança constitucional. Mas essa mudança vem de Brasília. Sim, essa mudança que se avizinha agora aí com o poder de polícia efetivo para os guardas municipais, né? Hoje a gente já vê as guardas capacitadas, as guardas municipais aparelhadas, com equipamentos, com viaturas. Não, em Sorocaba o trabalho da Guarda Municipal é de excelência. É de excelência. Um abraço aqui, os parabéns ao Coronel Guzmão, que trouxe toda a expertise da Polícia Militar, de 30 anos também de Polícia Militar, para o comando da Guarda, né? Enfim, essa possibilidade e esse fato da polícia, da Guarda Municipal estar mais perto da população, vivenciando mais os problemas, sem dúvida nenhuma vai ser a estratégia do futuro, fazer essa polícia comunitária, essa prevenção das ocorrências, né? Não só investir pesado em patrulhamento preventivo e investir ainda que pesadamente na repressão, porque, como eu já disse, ninguém quer ser vítima de qualquer tipo de crime, né? Então eu acho que esse é um ponto bastante interessante, e eu fiz questão de dizer, porque é uma coisa que eu acredito muito e se der tudo certo... Se eleito, vai brigar por isso. É uma das minhas pautas. É bandeira. É bandeira, eu acho que é inevitável essa discussão e essa conscientização e essa possibilidade das guardas assumirem efetivamente as suas cidades e a segurança da sociedade. Como vai acontecer isso aí? Isso vai ser aos poucos? Se a Polícia Militar ainda vai continuar nas grandes cidades como uma força de reserva para domínio de conflitos, sei lá, alguma coisa de tragédia, né? Uma coisa especializada em termos de patrulhamento. Isso aí Agora, isso é uma discussão ampla, André. Não, mas eu não proponho o fim da Polícia Militar. Sim, mas você enxerga como uma situação palpável, ou seja, algo que pode de fato ser realizado? É uma proposta altamente execuível. Entendeu? Existe espaço para todas as polícias, né? O que precisa existir é a conscientização de que as polícias não podem fazer tudo ao mesmo tempo. Eu sou de uma época ainda e eu vi alguns colegas delegados falarem, não, mas a Polícia Civil não pode perder, por exemplo, guarda de cadeias públicas, né? Nós nós passamos a administração penitenciária das penitenciárias para a secretaria específica, né? O trânsito foi tirado da Polícia Civil, foi passado para a Secretaria de Governo. Então eram anomalias que a Polícia Civil fazia, né? Que tomava muito tempo da Polícia Civil, e nós não nos dedicávamos à nossa atividade fim, que era investigativa, que é a produção de um bom inquérito policial com provas suficientes para gerar uma denúncia e uma possível condenação, entendeu? Hoje nós não temos mais o trânsito, não temos mais as guardas das penitenciárias e das cadeias. Em compensação, nós não nos especializamos na melhora do nosso trabalho fim, que é a investigação. Só para não perder o raciocínio, quando a gente fala de guarda também civil municipal, quando ela foi idealizada, criada, o propósito era cuidar de patrimônio. Do patrimônio público, né? Público, exatamente isso. Dos próprios e do patrimônio. Quer dizer, significa o quê? Praças, escolas, mediações de escolas, né? Mediações de prédios que são utilizados pelo poder público. E ao longo do tempo ela foi mudando a sua função. Por necessidade, né? Por necessidade, mas ela foi mudando e foi se adequando, sempre baseado na Constituição também. A polícia pode, a polícia deve e qualquer do povo pode, né? Exercer atos de segurança pública, né? Então a Guarda Municipal, na verdade, foi havendo uma tolerância com relação à atividade dela, mas ela não existe no papel constitucional, ela não existe esse poder polícia ainda. E se der tudo certo, nós vamos sim ter essa como uma bandeira. Tá? E você já ouviu em algum outro município a polícia municipal, a Guarda Civil Municipal atuando da forma como ela vem atuando, ela ser contestada? Muito. A nossa mesmo aqui, em algumas situações, a Justiça entende que não era a área de atuação da Guarda Municipal, em especial situações de tráfico, onde você acaba pegando o traficante em via pública e acaba indo em consequência na residência dele, há uma invasão de domicílio. Então há sempre uma contestação, até qual é o limite da Guarda Municipal? Será que a Guarda tem esse preparo, essa competência para exercer atos de polícia, né? Então eu sou favorável a esse reconhecimento, essa capacitação dos novos policiais. Eu acho que estando mais perto também da população, mais perto do poder público municipal, ela pode ser usada de uma maneira mais efetiva em prol da segurança pública. Isso eu tenho certeza. Vou mandar um abraço aqui para o Alessandro Mescoloto de Camargo. Parabéns, doutor André, pelo trabalho e sucesso. Esse aqui é amigo Nozel Colé. André, uma pessoa ímpar, você é amigão, hein? Um abraço tá aqui, até minha mãe está assistindo aqui, dona Elisete está acompanhando também aqui, parabéns, doutora André. Sabe que minha mãe já contou essa história para você, né? Ela cresceu junto com
Foi assim, desde a infância. Caramba, agora fugiu o nome, seu amigo, porra. Me ajuda aí. Quem será? Lá do que mexe com... Ô mãe, ajuda aí, você tá ouvindo aí. É o que mexe com... Não ferro velho, é... Mané Cassola. Mané Cassola. Mané Cassola. Mané Cassola. Mandar um abraço. Amigão, né? É muito amigo meu. Era amigo de cavalgada, inclusive, né? Eu tinha um hobby que era cavalgada. Essa é uma paixão, o cavalo. É, uma paixão desde de sempre, né? Desde moleque mesmo, né? E o parceirão meu era o Mané Cassola, andávamos de mula, né? Porque você é assim, Paulinho, você começa a andar de cavalo quando você é moleque. Mas quando se conhece a mula, se conhece efetivamente que é um animal de sela, né? A mula, e Sorocaba tem toda uma tradição. Tem diferença. Tem muita diferença. Comodidade, resistência, né? A docilidade, ela não é tão dócil como uma égua, um cavalo, né? Ela é um choque de raças. É o equino com o asinino, que é o jumento. Então ela não reproduz, né? Ela tem falta de DNA, mas ela é um animal ímpar. Então ela tem um temperamento, essa é a palavra, diferente, né? Ela é mais indócil que o cavalo, ela é mais agressiva algumas vezes, né? E consequentemente ela dá mais prazer no andar, né? Porque quando você fala em cavalgar, penso que, sei lá, pegar uma estrada, andar alguns quilômetros e tal, tem diferença do cavalo para a mula? Tem muita diferença. E, na verdade, nos bons tempos, a cavalgada, a gente ia até a Aparecido do Norte, 9 dias de romaria com os amigos, né? Ou então aqui mais próximo... Não, o pessoal faz ainda, né? Faz. Tem um grupo de amigos aí que os caras eles vão a cavalo, mas não voltam a cavalo. Não, agora, no próximo mês de maio, né? Nós temos a famosa Festa dos Tropeiros aqui em Sorocaba, né? Comemoração da festa, que é do calendário. Do calendário oficial. E eu já vi nos jornais que já estão se preparando para sair a comitiva lá de Itararé, com direção aqui a Sorocaba. São 8 ou 9 dias de viagem também, passando por Capão Bonito, Itapeva... É uma média de 30 km por dia que eles andam, né? Então, é uma espécie de reprodução do que foi feito no passado. Sim, né? E aquilo quando você faz uma viagem mais longa de animal, chega a ser até engraçado. No primeiro dia ainda você lembra da sua casa. No segundo dia você tem uma leve recordação do trabalho. No terceiro dia em diante você só vive para aquilo. E o que é aquilo? É você acordar cedo, tomar o seu café. Antes do seu café você já tratar do seu animal. Aí já na fresca, como eles dizem, né? Quer dizer, no horário melhor, você iniciar a cavalgada, parar para um almoço rápido, normalmente bem tradicional, continuar essa cavalgada até 5 e pouco da tarde, soltar o seu animal, dar um banho e já ir dormir também para começar no dia seguinte novamente a mesma rotina, né? Então, a partir do terceiro dia de uma viagem de 9, 10 dias, você não lembra nem de casa mais, né? Não dá tempo e você fica muito cansado, né? E aí é paixão mesmo, né? Aí é paixão, né? E durante muitos anos eu fiz isso aí. Então ficou aquele gosto, né? Você tem animal ainda hoje? Não, hoje não tenho mais, mas as amizades permanecem, né, Paulinho? Então, e muitos amigos já deixaram de andar a cavalo também, mas a gente acaba se reunindo, aquele gosto, aquela atração pelo sítio, pelo mato ainda permanece, né? Permanece. Eu sempre achei muito importante. Eu nunca fui atrativo aí. Minha mãe foi criada nisso e eu não puxei esse lado da minha mãe. É gosto. Em casa mesmo, meu pai não gostava, meu avô gostava um pouco, então a minha avó fala, você puxou seu avô que gosta, né? Mas, na verdade, acho que é um pouco oportunidade também. Eu tive uma infância, graças ao meu tio, me lembro da fazenda dele, então passava muito tempo com os meus primos na fazenda, né? Mexendo com gado, andando a cavalo, desde moleque mesmo, 13, 14 anos. Então aquilo vai desenvolvendo, então acho que é um pouco de oportunidade também. O que eu defendo sempre é que você tenha uma válvula de escape, né? Sim. Faça alguma coisa, tenha algum hobby, alguma atividade física. Te tirar da tua rotina habitual. Sem dúvida nenhuma. E durante muito tempo eu andei a cavalo e eu falava para o meu médico, né? Ele falava, ei André, tá fazendo sua ginástica, seu exercício? Eu falava, tô andando a cavalo, ando a cavalo 3, 4 vezes por semana. Ele falou, excelente, ótimo, pro cavalo, você não adianta nada. Então, durante muitos anos eu andei a cavalo e tenho essa paixão ainda, com recordação. Eu não sou saudosista, mas tenho boas lembranças. Legal. Agora, mas também não tenho saudade, nem de andar a cavalo. Você não tem? Não. Mas andou andando com o prefeito. O prefeito parece que pegou gosto pela cavalgada também, né? O prefeito gosta, e é uma válvula de escape importante para ele, né? Sempre que tem tempo, sábado à tarde, aí de manhã normalmente ele tem alguma inauguração, algum evento externo. Mas à tarde, e a Cirlândia acompanha, o garotinho deles acompanha também. Ele tem um animal no Aras aqui próximo, então sempre que pode ele está lá no sábado, nós no tivemos domingo. Um evento, acho que no ano passado, que saiu lá do Recreativo, não foi? Que ele até fez. O Parque das Águas. E que a Cirlândia estava junto também. Junto. Então, quer dizer, é muito Depois importante. Depois ela me confessou que ela ficou quase uma semana sem poder andar. É que quem não está acostumado faz uma cavalgada aí dos seus 15 quilômetros sem parar, 3 horas em cima de um cavalo, né? E normalmente o cavalo ele é mais
ele é menos confortável que um animal de sela mesmo, né? Então ele pula um pouco mais, salta um pouco mais o cavaleiro, traz um pouco de desconforto e, consequentemente, dores musculares, né? Que foi o que ela sentiu. Mas a adrenalina que você tem quando você está andando, a atenção, o prazer que te dá o animal, né? Que para mim deve ser semelhante a quem gosta de motocicleta, né? Sim. Aquele vento no rosto, né? Com o acréscimo que você pode estar junto à natureza, né? A adrenalina que você recebe num passeio desse aí acaba compensando as dores. Você vai sentir isso aí no dia seguinte, só que foi o que aconteceu com ela, né? Exatamente. Mas vamos falar um pouco... Só mandar um abraço aqui, o pessoal não passa os amigos aqui, ó. Antônio Gregório da Silva Filho, doutor André, precisamos mudar a lei para menores. Ela precisa ser mais severa. Aí, aliás, tem muita gente que faz o seguinte comentário, né, André? Existe aí uma questão política, né? Que o adolescente ele precisa, né, votar com 16 anos, correr atrás da documentação para poder votar. A gente até conversou com o pessoal do cartório eleitoral aqui, e mais de 80 mil títulos estavam lá que a garotada não foi buscar. Tá? Então tem uma campanha aí para que essa garotada possa pegar o título e que a garotada tem o telefone no celular hoje já. Então, mas não está regularizado, então isso precisa regularizar também. Então é isso. Pode votar com 16 anos, mas aí, com relação à maioridade penal, continua com 18 anos. Então tem uma discussão sobre isso também, né? Tem, mas a gente precisa ver com bastante cautela isso aí, né? Eu mesmo já fui bastante favorável também a esse recrudescimento da legislação. Mas nós vamos fazer o quê? Trazer para 14 anos, por exemplo? E a gente sabe que, apesar de tudo, hoje 14 anos é uma criança, né? Então, cientificamente chegou-se a essa idade de 16 anos. Eu acho mais prudente, Paulo, e mais inteligente da nossa parte se nós cuidássemos melhor das nossas crianças e adolescentes, né? E educação, né? Educação. Hoje o que a gente vê são verdadeiras barbaridades, né? A família está sendo destruída, as nossas crianças estão sendo cooptadas, né? Através de músicas, através de peças de teatro com pornografia, através de acesso a conteúdo proibido na internet, né? A companhia. Então eu acho que seria mais inteligente se nós cuidássemos da nossa criança e do nosso adolescente. Aquele que já cometeu um crime, um ato criminoso, eu acho que o que existe hoje dentro do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é suficiente, né? Lógico que em algumas situações foge à normalidade e causa perplexidade na comunidade, casos de violência, né? Violência sexual. Hoje um adolescente de 16 anos, na verdade, ele é um homem, né? É quase um adulto, né? A humanidade mudou muito. Então sempre vem à tona essa situação de abaixar um pouco mais a menoridade, né? Reduzir um pouco mais a menoridade ainda. Eu sou sincero a falar para você, eu acho que eu já refiz o meu pensamento. Eu acho que o ECA é suficiente, sim. Nós precisamos ser um pouco mais inteligentes e cuidar da educação das nossas crianças, para evitar, obviamente, que acabam cometendo um crime, né? Tá certo. Agora, André, quando é que foi que você deitou, você estava dormindo, tal, e você acordou, virou a chavinha e falou, eu vou entrar na política? Como é que foi isso? Então, Ou você foi construindo ao longo do tempo? Não fui construindo. É verdade que, mais agora para o final da minha carreira, e a minha carreira foi gozada, Paulo, tem uma característica, né? Foram 30 anos de Sorocaba. Durante 10 anos eu trabalhei na DIG, que é a Delegacia de Investigações Gerais. Então é crime organizado, garra, roubos, enfrentamento à criminalidade mais pesada mesmo, né? Até num apoio às unidades territoriais, os distritos policiais de Sorocaba, né? Os outros 10 anos eu trabalhei com entorpecente, no combate ao tráfico de drogas. Foi quando também comecei a me dedicar à prevenção, que não existia. E não existe até então. Você não tem na rede municipal ou na rede estadual um trabalho de prevenção ao uso de drogas. Se você começar a pensar nisso, é uma barbaridade. Nós acabamos de falar aqui que nós temos que ser mais inteligentes com o nosso adolescente. E ao mesmo tempo você não tem um trabalho de prevenção ao uso de droga, né? Você tem até alguma coisa bem incipiente, um trabalho, um teatrinho, mas nada fixo, né? Nada que dure no tempo, né? Protraia no tempo. Então, nessa época, eu fazia palestras nas escolas, nas universidades, comecei a me dedicar a essa parte de prevenção porque não existia absolutamente nada parecido. Mas eu trabalhei muito tempo na repressão de drogas, usuário de droga, traficante. E depois, os últimos 10 anos da minha carreira, na seccional. Então, daí a minha função era tirar as pedras da frente dos policiais, né? Eu sempre falei isso, né? Era uma questão mais administrativa? Apesar do seccional ter o viés administrativo e o viés operacional, né? É difícil isso aí. Você tem que fazer a parte administrativa, compras, insumos, suprimentos, né? Contratos, licitação. E na época tinha muita. Tínhamos 13 cadeias na seccional. Então, você imagine com alimentação para todos esses presos, né? A frota de veículos da polícia é muito grande, né?
material de escritório para as unidades, tudo isso o seccional tem que prover, porque ele que é uma unidade de despesa, né? Que pode fazer as compras. Administrava muita vaidade também? Ah, muito, né? Isso é inerente ao ser humano, né? Mas e dava o viés policial também, o viés de combate à criminalidade. Obviamente que recebendo a coordenação de São Paulo, da Secretaria de Segurança, Delegacia Geral, departamento, né? Tipo, invista mais aqui, mais ali, atue mais fortemente em determinado crime, mas a cara do combate era a gente que dava, né? Então esse viés operacional que a gente falava, né? Como movimentar os policiais e o seu recurso para o combate à criminalidade. Então eu trabalhei 10 anos com DIG, 10 com DIS e 10 na seccional. Nesse período na seccional, principalmente ao final já da minha administração, a gente faz muito essa atividade de política institucional. Representação perante os deputados, o prefeito, e me encantou muito a política, porque na época o prefeito começou com o prefeito Renato, foi a época que o Renato montou um gabinete de segurança institucional, alugamos o helicóptero a primeira vez. Você lembra da presença do helicóptero? Foi um salto na qualidade da prestação de segurança de Sorocaba, principalmente para o policiamento preventivo, que era da Polícia Militar, mas também para a Polícia Civil, porque nós realizávamos as nossas operações, cumprimos os nossos mandados de busca, de prisão, com apoio de uma aeronave, quer dizer, Estamos falando de 97, 98? Mais ou menos, isso, né? Então, quer dizer, era uma supremacia aérea que nós tínhamos e normalmente do helicóptero você tem a visão total ali embaixo, né? Você vê a fuga do criminoso, você vê se o criminoso está se escondendo em algum lugar. Então, quer dizer, era muito fácil combater a criminalidade, né? E depois, na sequência, com o prefeito Lippe, eu ainda era o seccional, o prefeito Lippe também fazia muito uso desse gabinete de segurança institucional. Me lembro de trabalhos que nós fizemos lá, muito intensos, para trazer a Toyota para Sorocaba, a empresa, porque eles observavam tudo, os itens, as questões envolvendo a saúde, a educação e principalmente a segurança. Queriam saber quantos distritos tínhamos, índices criminais, qual era o pior tipo de ocorrência, porque eles vinham com um investimento muito grande, então eles se davam ao luxo de exigir quase que uma capital da Suécia, onde eles fossem se instalar, né? Então eu me lembro que nós trabalhamos com bastante afinco essa época para poder trazer um empreendimento grande na época, e hoje, até hoje, é o maior pagador de imposto da cidade, é a Toyota, né? Talvez perca para uma empresa de cartão hoje. Mas naquela época foi muito importante o trabalho das polícias, aquela polícia integrada, aquela polícia inteligente, né? Cada um respeitando a sua missão constitucional, mas empregando o que tinha de melhor no combate à criminalidade. Foi um período extremamente interessante. E nessa época, esse contato político, acho que foi nascendo essa intenção de colaborar mais com a cidade, de trabalhar mais em prol da cidade. Surgiu a ideia de trabalhar algum partido político para lançar candidatos, não eu, mas lançar investigadores, lançar delegados, que nós temos excelentes quadros na polícia, né? Principalmente que se dedicam à comunidade, que estão muito próximos da comunidade. Então eu pensava em lançar esses policiais candidatos, militares inclusive, para valorizar a função policial, para dar credibilidade à função policial, né? Trabalhando numa Câmara Municipal. E nessa época eu comecei a me envolver mais proximamente na política. Foi quando eu tive contato com o prefeito Rodrigo Manga. Foi depois ou antes da eleição? Foi antes. Antes da eleição. Então você chegou a pensar, por exemplo, em disputar a Câmara dos Vereadores? Eu queria lançar candidato. Mas você não? Não pensei. E aí você também não estava afiliado a partido algum? Não estava afiliado. Eu trabalhava o partido, o PTB, mas ajudava, indiquei alguns dirigentes do partido, mas eu não estava afiliado ao partido. E daí tive mais proximidade com o Rodrigo. E o Manga falava: André, venha para a coligação, traga o PTB, é importante para mim, vocês estão com um grupo de... Você já conhecia o Rodrigo antes ou não? Já conheço o Rodrigo desde a época da Rua 7, né? Ele era funcionário do Sandro, proprietário de uma loja de veículos, gerente da loja. E conheço o Rodrigo Manga, que ele é pra gordinho, viu, Paulo? Eu lembro também. O Manga também teve um probleminha com a balança, viu? Que foi superado aí agora. Desculpa, né? Piada, mas não só com a balança, segue o barco. E superou ambos os problemas. Né? Não, a piada que é um assunto... Ele mesmo abertamente, tem até livro sobre isso. Ele mesmo faz piada dessa situação, e quando ele fala sério, ele puxa uma responsabilidade para ele interessantíssima. Já falamos sobre isso. Bom, mas enfim, ele me relatava a vontade dele ser vereador.
Não sei exatamente que ano, mas eu era seccional na época e, Manga, vai para cima, você tem condições de ser vereador, conhece todo mundo aqui no Guacete, no centro, e ele conseguiu chegar a vereador. Depois, quando ele já estava mais próximo da igreja, com a ajuda da igreja, ele já foi eleito o vereador com uma votação histórica, né? Sim. Ninguém nunca chegou nem perto da votação que ele teve na segunda vez. E logo na terceira vez já foi prefeito, né? Saiu candidato a prefeito e ganhou. Quer dizer, ele tem uma trajetória política, sim, avassaladora. Né? E além disso, ele foi presidente da Câmara. Então, no segundo mandato, né? E então a atividade dele é um foguete, né? Mas antes das eleições ele falava comigo: doutor, traga para mim o partido, o grupo do PTB é muito bom, eu vou me sentir muito seguro, nós vamos compor o governo, né? Falei, então eu fiz o contato com a direção e eles acharam por bem. Era a melhor candidatura, era a melhor aposta, porque era também o novo, né? Uma nova proposta de maneira de governar, e eu já acompanhava o trabalho dele, já sabia da seriedade dele, então nós topamos. Com a vitória dele, trabalhamos na campanha, de certa forma, sim, e com a vitória dele, ele me convidou para compor o governo, então. Inicialmente lá na URBS, e depois, desde o ano passado, acho que agosto ou setembro do ano passado, eu estou com ele ali no 6º andar, na chefia de gabinete. Então, foi essa a história política, essa migração de polícia para política. Na verdade, são coisas parecidas, viu, Paulo? Eu falo sempre isso aí. Você atender na polícia, né? Na polícia eu via a pobreza, as necessidades. Né? Até porque o trabalho policial tem essa característica, né? A gente está muito próximo do mais carente, né? Já na prefeitura você vive a necessidade, a pobreza, essa falta de recursos muitas vezes das pessoas, né? São coisas parecidas, não são iguais, mas são parecidas. E esse servir, esse atender, você falou aí, lidar com vaidades lá, você lida muito com vaidades aqui, né? Essa gestão de conflitos, gestão de interesses, gestão de pessoas. Por exemplo, na questão da prefeitura ali, como chefe de gabinete ali, você tem que dar uma blindada no prefeito também. Não, uma das funções é essa, né? Extra agenda do prefeito, né? Muitas vezes o prefeito até gostaria, mas não tem condição de falar com todas as pessoas que procuram por ele. É incrível a quantidade de pessoas que têm acesso ao 6º andar da prefeitura, e eu quero falar com o prefeito. Infelizmente ele gostaria de falar, mas não tem condições, não tem agenda, ele não está na cidade, está em evento externo, e ele tem esse gosto de atender todas as pessoas. Amanhã mesmo, quarta-feira, teremos a quarta com o prefeito lá no teatro, né? É uma por mês. Estamos esperando alguma coisa perto de 1.500 pessoas amanhã lá. E se ele puder, ele atende as 1.500, viu, Paulo? Ele não faz questão, não começa cedo e termina na hora que vai embora o último munícipe, né? Então, tudo isso fez com que a gente apostasse nessa até então, né, incógnita, que hoje já está sedimentado, já está... E aí você escolheu o PSD de Gilberto Kassab. Então, logo depois do convite do Manga, surge o convite do Kassab, eu fui apresentado ao Kassab, um abraço ao deputado César de Madureira, que é do nosso partido, lembrando Cezinha. Que o vice-prefeito de Sorocaba, que é o empresário Fernando Martins da Costa Neto, também é filiado ao PSD. É o vice-prefeito e é o presidente do partido. É o presidente do nosso partido, é a nossa liderança. É a nossa liderança aqui, o nosso farol ideológico aqui em Sorocaba é o Fernando. O Fernando é uma pessoa também excepcional. Mas eu fui apresentado ao Kassab pelo deputado Cezinha, de Madureira, e logo surgiu o convite para coordenar na região de Sorocaba o PSD. O ministro tem o objetivo de lançar candidatos aí nas várias cidades da região e fortalecer o partido, consequentemente fortalecer o partido. E me deu essa missão. E me deu a missão também de ir pensando sobre a candidatura. Eu quero que você saia candidato. Ele já me fez o convite lá atrás. Eu falei, ministro, eu não sou do mundo político, né? Ele falou, não, mas você tem uma veinha política assim, acho interessante, o seu sogro já foi prefeito, já foi deputado, você tem um viés político aí por conta de administração da polícia, né? Falei, vamos conversar com o prefeito, vamos ver como evolui isso. E desde o momento o Manga falou, André, fica no radar, né? Nós precisamos de pessoas novas, nós precisamos de novas ideias, uma nova maneira de fazer política, e nós hoje, você, nós somos o novo. Nós ganhamos uma eleição com a expectativa da população de Sorocaba de apostar no novo, né? Então eu fiquei com isso no radar, com essa história no radar. E agora, mais recentemente, o prefeito formalizou o convite para que eu saísse candidato. Ele tem uma parceria, vamos dizer assim, né? Um combinado com o PSD,
né? O PSD é governo hoje através do Fernando, né? Com o Fernando. Então o PSD faz parte do governo do prefeito. Então ele me convidou para ser o candidato aí do governo, né? Eu me vejo assim, candidato do governo hoje. Porque o prefeito tem um candidato que é do partido dele. Obviamente que ele tem uma obrigação com esse candidato, que é o deputado Marcos Pereira. Marcos Pereira, que é o presidente nacional do Republicano. E é um cara que ajudou por demais a cidade de Sorocaba, principalmente na época da vacinação, do Covid. Mas aí a gente até brinca, né, André? O próprio Rodrigo Manga, o prefeito Manga, porque ele tem muita gente ali. Ele tem você, que está ao lado dele. Sim. Ele tem o próprio Dr. Vinícius Rodrigues. Sim, que foi um excelente quadro saúde, também. Né? Tem o Marcos Pereira. Sim. Ele também teve muito próximo, e agora, né, com a filiação ao PL do Capitão Derrite. Sim. Então, eu não sei se ele vai conseguir abraçar todo mundo. Não, eu acho que um prefeito não pode abraçar o mundo mesmo. Mas eu acho que aí é a população que tem que ser consciente. Eu faço um trabalho e faço sempre que tenho oportunidade e possibilidade, como é o caso com você hoje, eu acho que a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, fazer com que a população vote. A população tem que votar. É inconcebível uma taxa de abstenção e de votos nulos na ordem de 20%, 30%. Você permite que o outro decida por você. É inconcebível isso numa democracia. É isso que eu acho, não, que eu tenho certeza. E você, se você não vota, se você não vai lá exercer a sua cidadania, você não só se permite ser governado por uma pessoa que não foi escolhida por você, né? Como você está abdicando daquela possibilidade de você escolher, né, na democracia, como você abre espaço para aventureiros, né? Pessoas desqualificadas algumas vezes, mal intencionadas, né? Que não tem compromisso. Então a gente procura fazer uma campanha, se é que se pode dizer isso, para a pessoa votar, pro sorocabano, pro paulista, pro brasileiro votar em primeiro momento. E no segundo momento, para que o nosso povo de Sorocaba vote em candidatos de Sorocaba. Eu sempre bato essa tecla também. Por que votar em candidatos de Sorocaba? Porque aqui é que você pode mais facilmente encontrar o seu deputado. E cobrar. Lógico. Eu me lembro quando eu era seccional, as pessoas falavam, André, mas você não se incomoda de ir numa padaria, no supermercado? Eu falei, não, eu gosto. Ah, mas um abordam, você lá aborda? Ah, mas não pedem? Mas não cobram? E daí? Essa é a função do administrador, ser cobrado, ser interpelado, não é verdade? E público, né? Lógico, já que você se propõe a exercer um cargo público. Então eu sempre procurei votar, fazer a minha parte e votar em pessoas de Sorocaba, né, em pessoas aqui da nossa região. Então eu acho que é por aí. Sorocaba tem muito voto, Paulinho. Sorocaba tem 497 mil votos. Nós somos quase 800 mil sorocabanos hoje. E eu falo que passa isso fácil hoje. O último censo fala 747, 3 anos atrás. Eu acho que nós já devemos estar beirando aí 1 milhão de habitantes. Óbvio que com essa migração diária que nós recebemos aqui, muitas vezes as pessoas em situação de risco buscam uma condição de vida melhor. Muitas vezes nem título tem, Paulinho. Né? Você não vai perguntar para a pessoa se tem título para você morar na cidade, né? Mas a verdade é que muita gente acaba fixando residência aqui, os jovens acabam tirando seus títulos, e a gente conclama também aos jovens a tirar o título e votar, né? Exercer o seu direito. Então, enfim, a gente tem que votar em pessoas daqui que estão comprometidas com a cidade, que conhecem a cidade. Muitas vezes eu tive chefia na polícia, Paulinho, que veio de fora, e a gente até brincava, né? Não conhece a Vila Helena, não conhece o Campolim, e não conhece mesmo. Você pegar um deputado de fora, eu não tenho problema nenhum com o Derrite, nem com o deputado Marcos Pereira, porque tenho absoluta certeza que se chegar para um sorocabano aqui e falar, você vai votar em quem? Nesses dois ou vai votar no André Moron? Vou votar no André Moron. Isso não tem problema nenhum. Eu sou muito mais conhecido do que eles aqui, eu sou muito mais cobrado, tenho muito mais história de prestação de serviço à cidade do que eles. Mas eu acho que a cidade tem um número de votos já bastante expressivo e a gente tem condições de eleger as nossas lideranças aqui e ainda acaba essas pessoas que vêm de fora buscar os votos aqui acabam levando um pouquinho também. Mas você, nessa condição de pré-candidato a deputado federal, quando a coisa esquentar, a campanha começar, você vai dar uma regionalizada também, né? A gente já tem conversado aí com lideranças regionais, até por conta desse trabalho que eu tenho feito com o PSD, né? O PSD é muito forte na região. É forte em Pilar do Sul, é forte em Salto de Pirapora, é forte em Laranjal Paulista, é forte em Araçoiaba. Manda um abraço aqui. Aliás, é o prefeito Quevedo. O prefeito Quevedo, que é do nosso partido, né? Até ontem tínhamos o prefeito Gemente de Mairinque, mas ele migrou para o PSDB em busca de verbas para a sua cidade. Não pode se dizer que ele está errado
também. O governador vai vem... tentar agora, o último ano. O governador vem aí com um projeto altíssimo de investimento, principalmente no interior do estado, né? É óbvio que ele está migrando pro partido do governador para ver se consegue algum recurso. Sobre isso, o PSD ainda não decidiu o apoio, né? Tanto no governo federal quanto também no governo estadual. Não decidiu. E sou sincero em falar para você, isso me incomoda um pouco. Mas... Você acha que era para estar definido isso? Eu acho que sim, mas eu sou um neófito na política, né? Então também não posso exigir que a direção do partido tome uma providência de acordo com a minha cabeça. Se eu me filiei ao partido, porque eu confio nas lideranças, né? Principalmente na figura do ministro Kassab, que ele vai tomar a melhor decisão para o partido em benefício. Mas você tem a sua ideologia política, você sim. Você não teme, por exemplo, de uma decisão do partido em nível nacional ir para um lado que você não concorde? Eu acho que pode acontecer, daí só me resta sair do partido. Mas aí você abriria mão da sua candidatura? Lógico que abro, tranquilamente, Paulinho. Tranquilamente, eu não sou político, Paulinho. Eu não sou candidato por profissão. Eu acho que a gente não... Por exemplo... logo que começou essa história de campanha política, obviamente que eu contratei uma empresa de marketing para, né, mexer nas minhas redes sociais, fazer um negócio minimamente profissional. O amadorismo não vai me levar a lugar nenhum. E ele falava assim para mim, o meu orientador lá, né? Não, nós vamos ter uma roupagem política para você, nós vamos fazer um boneco político. Eu falei, para. Não quero saber de boneco político. O meu boneco eu já sou uma pessoa pública, 30 anos de serviço para o estado de Sorocaba, então não preciso mentir nada, não preciso vir com boneco nenhum, né? É uma possibilidade. Do mesmo jeito que eu entrei, eu posso sair do partido. Se o partido tomar uma decisão que não me agrade, eu tenho todo o direito de sair, né? Eu acredito que não é isso que vai acontecer. Eu dizia para você que eu sou neófito na política, obviamente que eu gostaria de alguma coisa mais definida já, para aquilo que eu entendo que fosse o melhor partido, mas a gente tem que acreditar e tem que confiar na liderança maior do partido, que é o ministro. Então o ministro está trabalhando, e me falou pessoalmente nisso, por uma candidatura própria do partido. A Estado ou aos dois? Aos dois. Inicialmente era com determinados candidatos. Aliás, o PSD, até uma semana atrás, estava tentando demais a migração do governador do Rio Grande do Sul. Sim, não é isso? Para ele ser o candidato. Para ele ser candidato natural. Não, mas ele fez uma opção de permanecer no partido. Eu acho que ele quis permanecer no partido porque ele ainda tem esperança que o nacional do partido convença o ex-governador, o ex-desgovernador Dória a abandonar a corrida, né? E ele daí, integrante do PSDB, assume, né? Exato. Mas o ministro falou várias vezes que realmente havia feito contato com o Eduardo Leite, que estavam bem avançados essas conversas. Quem esteve aqui também, público, foi dada uma declaração aqui durante o Jornal da Band, deputado Vitor Lippe, dizendo que ele tinha sido sim convidado pelo senhor Gilberto Kassab também para migrar e sair como candidato do PSD à Câmara Federal. Eu acho ótimo isso aí. Mas ele não aceitou. Não, eu acho ótimo e acho o seguinte, o partido é grande, o partido não é pequeno, né? O PSD hoje já alcançou um status, vamos dizer assim, partidário, né? Que não é um aventureiro na política. E não tem é Gilberto Kassab que não é que é uma raposa. É uma referência, é uma referência. Eu prefiro esse termo, né? Mas é uma referência né, da política. Óbvio que ele vai pensar sempre o melhor para o partido, né? Então, eu só queria complementar essa história dizendo o seguinte, que ele assegurou aos candidatos que o nosso candidato a governador vai ser o ex-prefeito de São José dos Campos. Sim. Não me recordo o nome dele aqui agora. Eu já havia dito isso já. André, mas não é um nome para ganhar. Mas tá bom, mas política também ganhar não é tudo, você precisa participar. Na verdade, nós estamos muito viciados em política, Paulinho, nesse negócio de você fazer conchavos, de você fazer ajustes, né? Você vem aqui, vai lá e não sei o quê. Eu acho que o PSD nesse ponto está certo. O que me incomoda um pouco é essa demora, se é que é uma demora. Até porque nós temos duas eleições, primeiro turno e depois segundo exatamente. turno. Então, o que o ministro nos assegurou é que o PSD vai ter candidatura própria. O partido já alcançou um status na Câmara Federal hoje, com o fim da janela partidária. Nós somos hoje, se eu não me engano, quinta ou sexta força do Congresso, com 46 deputados, né? A primeira passou o PL agora. Que você vê a força do presidente para conquistar os seus deputados, né? Hoje é o do PL, depois em segundo lugar, se não me engano, está o PT, depois o Republicanos,
Depois, não me lembro qual vem. Acho que já é o do Kassab. Já é o do PSD. Então, quer dizer, o partido já, de qualquer maneira, já se sedimentou como um grande partido, né? Então, talvez ele fale, não, nós não precisamos dessa pressa para definir, né? Nós podemos ter o candidato próprio, nós temos bons quadros que podem ser candidatos dentro do partido. É isso que ele falou para nós. Então, nós teremos candidato a governador e teremos também um candidato a presidente da República. Nós teremos candidato nas duas majoritárias, né? Porque isso até é importante para nós, que somos candidatos também, né? Agora, é muito claro, né, André, pela sua participação hoje no governo Rodrigo Manga, enfim, a sua situação política hoje aqui, é muito claro que você caminha ao lado do prefeito Manga, e a escolha do prefeito Manga caminha, é muito claro, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, ao lado de Tarcísio Freitas, que é o pré-candidato ao governo do estado do partido dele, quer dizer, isso é muito natural. Então, por isso que eu te perguntei, de repente, o PSD acaba indo por uma outra linha, você vai ficar muito desconfortável. Sem dúvida, né? Por exemplo, se for uma linha de apoio à esquerda, vai me deixar muito desconfortável. Muito desconfortável. Eu não tenho essa característica de esquerda, eu me considero um conservador, né? As minhas pautas não combinam com as pautas da esquerda, eu não prego liberação de drogas, eu sou contra a liberação de drogas, contra o aborto, eu sou armamentista civil, para as pessoas que querem o direito de autodefesa, né? Então são pautas que não combinam com pautas da esquerda. Eu não abomino a esquerda também. Sim, mas não eu abomino. Subir num palanque não, de jeito nenhum. Não vou subir com pessoas que aí comprovadamente criminosos, né? Que estão em liberdade graças a vírgulas que o tribunal encontrou, não foram inocentados. Sim. Foram anulados os processos para que ele responda novamente, né? É importante a gente dizer isso. Eu não me sentiria à vontade disso, mas não é isso que me preocupa. Né? O que me preocupa, quando eu falo em demora, talvez seja um pouco de ansiosidade da minha parte. Né? Eu acho que nós temos que acreditar na nossa liderança, ele deve saber o momento certo para apresentar os seus candidatos e a sua postura. O básico ele já falou, nós teremos candidato a governador e a presidente para fortalecer o partido, fortalecer a posição do partido de independência. É isso que ele falou. Né? Se vai ganhar ou não é outro problema, mas que nós iremos participar. Sim. No segundo turno, aí eu acho que ele vai ter que se definir, ou para um ou para outro candidato. E obviamente que isso acho que vai passar por uma consulta à base dos deputados eleitos, dos senadores eleitos, dos deputados estaduais eleitos, né? Uma consulta aos prefeitos, aqueles que se sentem à vontade em apoiar a esquerda ou não. O PSD ele é um partido de centro. Ora migra um pouco para situações de esquerda, ora para a direita, mas é um partido que não é absolutamente de esquerda ou de direita. Eu entendo que ele é um partido de centro, cabe ali várias ideologias. E eu, como eu falei para você, eu não abomino a esquerda, abomino algumas práticas. Acho sim que a esquerda tem bons projetos, pode ter bons projetos, principalmente na área social, a direita pode aproveitar muito bem isso, né? Eu me identifico mais com essa parte centro-direita, né? Mas acho que a gente tem que conversar, e a política é isso também, né? A arte de você diálogo, conversar e agora, ajustando. A notícia que caiu, não diria como uma bomba, mas foi uma notícia de repercussão até nacional, foi sexta-feira em Sorocaba, essa possibilidade, né, da primeira-dama, a esposa do prefeito Rodrigo Manga, Cirlange Maganhato, estar aí, como ela mesma usou esse termo, estar habilitada ou disponível, ela trocou de partido no último dia para poder estar na chapa de Tarcísio Freitas como vice ao governo do estado, né? Vice-governador, quer dizer, algo que ninguém imaginava. Eu até questionei durante a entrevista no Jornal da Band ontem, falei, olha, caso não se concretize essa formação política, agora que a senhora está no PL, a senhora pode sair candidata a deputada federal? E ela foi muito clara, falou não, o objetivo da troca de partido foi nesta composição desse grupo político, na qual eu faço parte e quero ser vice na chapa de Tarcísio Freitas. Caso isso não dê certo, quer dizer, eu não saio candidato a absolutamente nada. Não, eu acho importante ela falar isso, porque primeiro acalma aí alguns vereadores, algumas pessoas que vão sair candidatos a deputado estadual e candidato a deputado federal. Eu acho que é importante isso, porque ela já acalma esse público, né, que é ansioso por natureza, inclusive eu, né? Reconheço isso. Você vê essa possibilidade? Não. Eu acho que... Não, a possibilidade dela sair como vice. Não, como vice sim, não como deputado não. Não, como vice. Eu acompanho... Esse é o fato concreto. Eu acompanho o governo municipal desde o começo e sei da importância que a Cirlange tem ao lado do prefeito.
né? Ela realiza um trabalho fantástico à frente do Fundo Social de Solidariedade. Ela está revolucionando a maneira como você faz doações? Não só doações, como você faz o assistencialismo, vamos dizer, né? Ela não fica só no assistencialismo. Ela vem junto com uma capacitação, ela vem junto com uma palestra para qualidade de vida, ela vem junto com um convencimento de empresários para investir no social, para tirar as pessoas da pobreza, não manter na pobreza, sim, entendeu? Então eu acredito muito na capacidade de gestão da parte dela, de ideias principalmente, né? Tanto ela como o prefeito são muito rápidos com ideias, né? Mas eu sou prova que da dedicação com que a Cirlange toca o Fundo Social e auxilia o prefeito nas coisas da prefeitura, sem se intrometer na administração direta da secretaria. Acho muito importante isso aí. Porque eu já vi algumas vezes, em governos passados, a primeira-dama intrometer drasticamente na administração de secretarias, né? Sim. Isso não é como novela, você já viu, e na política nacional também bastante. A Cirlange consegue isso, ela consegue manter essa distância e, ao mesmo tempo, ela participa ativamente. Eu não conheço detalhes da vida do casal, do Manga com ela, mas com certeza eles trocam impressões, estratégias, né, objetivos, né? E então ela consegue impor um ritmo à frente do fundo sem se meter na administração das secretarias e faz interagir, faz com que todas as secretarias tenham essa interação em benefício da secretaria dela e da cidade, consequentemente. Então ela tem um poder de convencimento, poder de gestão muito grande. Acho importante ela deixar claro isso aí, que a missão dela ela já tá focando naquilo que ela acha que tem que ser e nada além daquilo. Sim. Né? Ela tira a preocupação de alguns concorrentes a cargos públicos aqui da cidade, com a participação dela, porque fatalmente ela seria eleita qualquer uma das cadeiras, tanto a deputado estadual como deputado federal. Pela força do atual governo, né? Pela força do atual governo e pela figura dela. Ela também. Entendeu? O governo municipal, ele talvez não seja nem isso que o Manga queira também, não, né, eclipsar a atividade dela, não. Ele mostra, ele evidencia o bom trabalho que ela tem feito à frente do fundo, né? E ela também valoriza a ação do governo. Acho bastante interessante essa integração mesmo, né? Não fica só no marido e mulher, mas política, né? Então ela está deixando claro que ela quer e está à disposição para essa missão, que é ser vice-governador. E acho bastante plausível, né, a escolha do nome dela, porque é uma pessoa plausível e possível. Possível, sem dúvida nenhuma. Ela é uma pessoa, já falei, com méritos de gestão, com méritos de articulação política, né, de maneira de fazer política. Seria uma excelente vice-governadora. E para a cidade ganharia uma projeção, um outro patamar na política do interior, né? Nós nos estaríamos credenciando Sorocaba aí como peça importante da política no estado de São Paulo, né? Acho fantástico isso aí. Torço por ela e todos os sorocabanos deveriam fazer sim uma campanha para ela. Eu conclamo aqui que coloquem nos seus Facebooks, no seu Instagram, no Twitter. Eu acho que nós, como sorocabanos, devemos sim fazer um trabalho muito forte para ela, sensibilizar o governador que ela seria um excelente nome, não só para Sorocaba, uma região. E se você considerar que a região que nós estamos falando em quase 3 milhões de pessoas, é bastante possível a escolha da Cirlange como vice-governadora. E isso também, Paulinho, só vem coroar, né, essa maneira que eles estão administrando a cidade, o carinho com que eles têm pela cidade, né, a competência, né, a prestação de serviço que eles estão oferecendo, né, não tem preguiça. O governo é de segunda a segunda, não tem parada para o almoço, a gente brinca sempre, né? Você sai nos eventos externos como o Angaí, ele não tem parada para o almoço. Direto, né? No máximo uma barrinha de chocolate, a gente brinca com ele, né? E agora de manhã vai fazer crossfit. Crossfit? Só que eu vizinho no Manga, né? No mesmo local. Então, nós dissemos aqui que ele sai primeiro que eu de casa. Nós dissemos aqui que ele superou o problema da gordurinha extra, né? Mas eu acho que ele está muito certo, né? Tem que ter a válvula de escape, tem que se preparar fisicamente também para aguentar toda essa correria do dia a dia que ele faz, né? Eu vejo ali. O Manga, ele tem uma característica, ele é muito midiático, ele usa muito as redes sociais a favor dele. Isso é um fato positivo. Isso não é negativo. Não podemos enxergar. Mas uma coisa que ninguém pode falar do Manga: o Manga é onipresente, ele está em todo lugar, ele corre atrás. Ele sabe usar muito bem. Mas ele é oportunista. Quando aconteceu lá o assalto, ele foi lá. Quando aconteceu tal coisa, ele foi lá no hospital. Enfim.
enfim, não importa, mas ele é um cara presente, ele tá ali, sabendo do que está acontecendo na cidade. Você gosta ou não gosta do Manga, você nunca vai falar, o Manga não é trabalhador, o Manga não tá sabendo das coisas. Não, ele tá sempre presente nos lugares. Eu acho que ele sabe trabalhar muito bem as redes sociais. Também. Ele sabe se comunicar muito bem com o eleitor dele. E a prova maior é 90% de aprovação ou mais. Entendeu? Quer dizer que a população está extremamente satisfeita com ele, isso. Não existe maneira de se comunicar mais rápido hoje do que rede social, né? A aprovação dele hoje é maior do que o índice que ele foi eleito. Sem dúvida nenhuma. O que eu mais ouço hoje, Paulinho, eu não votei no Manga, mas votaria com tranquilidade hoje, né? E eu já emendo, então aguenta aí que daqui a pouco você vota. E eu torço, viu, André? Falo isso para ele, para que ele não decepcione a população, sem dúvida, para que ele possa, de fato, fazer tudo aquilo que ele vem prometendo, que ele vai falar que a cidade vai melhorar aqui, vai melhorar ali, enfim, em todas as áreas, mas que ele possa, de fato, concretizar tudo aquilo que ele vem vendendo à população, que ele não decepcione a população. Mas eu tenho certeza, Paulinho, que ele vai fazer, ao término aí de mais 6 anos, porque eu tenho certeza que ele vai partir para uma reeleição e vai ser reeleito, vai ter condições para isso. E ele falou aqui, nessa cadeira onde você está sentado, ele sonha, direito de sonhar todo mundo tem, quer dizer, ele vai estar galgando ali, mas ele pensa no Palácio dos Bandeirantes. Mas eu acho que quem pensa pequeno não vai em lugar nenhum, né? Eu acho que você tem que pensar mesmo que você pode mudar a história do seu estado e depois do seu país. Se você pensasse pequeno, Bolsonaro não seria presidente, né? Sozinho nesse país. Exato. Não é verdade? Mas eu acho que ele vai ter muito sucesso na administração dele. Ele é um cara voltado às coisas de Deus também. Ele tem princípios, ele tem valores. E eu já ouvi ele falar mais de uma vez, né, que Sorocaba já teve prefeitos que adoravam a Deus, né? Mas que nunca teve um prefeito que a vida foi mudada por Deus, ele reconhece isso, então ele tem um compromisso muito grande também com as coisas que ele faz, né? As pessoas muitas vezes acham piegas essas declarações, né? Não, você é um populista, mas não é. Quem conhece Rodrigo Manga sabe que ele fala do coração, ele fala que ele tem as atitudes dele mesmo, esse agradecimento. Quando ele levanta cedo e fala assim, eu não reclamo porque, né? Para mim é um prazer servir essa cidade, ele está falando do coração. Ele lutou para chegar onde ele está, né? E eu acho que o reconhecimento dele é essa aprovação que ele tem com a população aí, um sucesso. Legal, André, 1h45 de bate-papo. Beleza. Bate-papo rendeu essa massa sensacional. Eu acho que a massa ajudou. Ajudou, Bonaparma. Essa massa é uma delícia. 3233-6699. 3233-6699. Roberto Passarelli, melhor pizza, melhor parmegiana de Sorocaba. E eu sou feliz por compartilhar da amizade de Roberto Passarelli. André, só para não passar batido uma questão aqui, a gente já falou sobre política, desejo toda sorte para você aí como pré-candidato, e a gente que está envolvido aqui no jornalismo, a gente também faz vários amigos, eu torço por todo mundo aqui de Sorocaba, que o desempenho seja bacana, e que nós possamos, quem sabe, por que não dobrar as nossas cadeiras, tanto na Assembleia como também na Câmara Federal. Votos nós temos, né? Exatamente. Não é, Paulinho, eu só para não cortando você, né, mas eu estou num momento tão bom na minha vida, né, estou tão... como é que posso te dizer, realizado, né? Tenho uma esposa maravilhosa, tenho uma filha depois de 2 filhos, então Deus tem sido muito bom comigo, né? Então eu quero participar dessas eleições, mas eu quero curtir, quero aproveitar, quero dar o melhor de mim, né? Mostrar o que eu tenho de melhor, né? Eu não quero me irritar, não quero brigar, não preciso disso, não vou fazer isso, não é o meu desejo, né? Quero ter alguma proposta que seja útil para Sorocaba e região, um possível congresso, e esse é o recado que eu queria dar, que eu vou aproveitar esse momento, eu me sinto no direito de aproveitar esse momento, entendeu? André, rapidinho, você tocou nos seus filhos, não? Tem um molecão aí de 25 anos, outro de 20, e tem uma garotinha agora de 4, 5 anos. 5 anos. Dá para traçar um paralelo, cara, do pai André lá, 25 anos atrás, e o pai André agora? São 2 pessoas completamente diferentes. O primeiro pai, lógico que eu curti os meus filhos, mas eu estava no meio de uma profissão estressante muitas vezes, né, que você precisa se dedicar. Não que eu tenha sido ausente, não. Eu acho que eu sempre fui um pai presente, até também porque tinha uma mãe em casa que também era presente, então isso dá uma tranquilidade para o pai, né? Mas, obviamente que acho que com todo mundo acontece isso. Se você tem a possibilidade, assim como eu, de ter uma filha fora daquele momento, né, de juventude, de seus 20 e poucos, 30 e poucos anos, né, você é pai, é gostoso, é uma sensação maravilhosa, e eu
tive esse prazer de ver os meus filhos crescerem, né? E graças a Deus eu formei 2 homens, eu tenho 2 filhos que hoje não são mais filhos. Já está na faculdade? Não, o Felipe já se formou, é engenheiro e trabalha em São Paulo numa construtora. Né? Tá realizado lá, não quer saber de voltar para Sorocaba tão já. Namora lá, acho que vai casar logo e acho que está encaminhando a vida dele para lá. E o Guga, o Luiz Gustavo, ele faz faculdade de medicina. Então ele está ainda se formando profissionalmente. E você tem o contato com seus filhos normalmente? Direto. Se eu não ligo, eles ligam. Eu costumo dizer, Paulo, que hoje eu tenho mais do que filhos, eu tenho amigos. Né? Que depois que eles ganham uma certa idade... Eles entenderam bem a questão familiar? Muito. Eu nunca escondi nada. A mãe também nunca escondeu nada. Então, graças a Deus, a nossa relação sempre foi muito aberta. Eu expliquei muito, né? E eu tenho uma relação muito boa com a mãe também. Não tenho nenhum problema com a mãe deles. E a minha atual esposa sabe disso e reconhece isso, me apoia nesse bom relacionamento em prol dos meninos, né? Então convive muito bem com eles também. Nós já estamos juntos há 10 anos, então faz bastante tempo que eles conhecem. Eu digo sempre que eles têm 2 mães, né? Que eles também são privilegiados, né? Mas eu tenho 2 amigos ali, já deixaram de ser filhos, né? Porque filhos você cria até os 18 no máximo, Paulinho. Depois começa uma faculdade, criou asa, acho que até antes dos 18, viu? Porque daí só quer saber de sair com os amigos, né? Sai muito pouco onde o pai leva. Então vai ser um momento especial que também, não sei se você consegue falar que tem ou não uma diferença de ser pai de menina. Completamente. Eu sempre tive uma afinidade muito grande com as meninas, porque a minha irmã teve 3 filhas, né? A minha irmã, a Érica, depois a Cibele teve mais 3 meninas. Então só tínhamos... Vocês são em quantos? Em 4? Somos em 5 no total. 2 homens e 3 meninas, né? E o Marcelo só tem filhos homens, né? 2 homens. Então, eu sempre tive essa afinidade com as meninas, sempre queria uma menina também, e tive os 2 meninos, né? Então Deus foi muito bom comigo, ainda veio a menininha, veio a Lara, né? Uma menina excepcional, então se dá muito bem com os irmãos também, os irmãos adoram a Larinha, né? Quer dizer, eu estou num momento pessoal muito bom, me sinto muito tranquilo aí para encarar esse desafio aí de uma pré-candidatura, com a cabeça disposta a curtir o momento, aproveitar o momento, trabalhar sério, com afinco, né? Uma maneira muito firme, mas tentar aproveitar ao máximo essas possibilidades que a vida está me oferecendo agora. Muito legal, André. Olha, bacana. Isso aqui é uma lembrança aqui do nosso Paulinho Playcast. Para vocês que gostam, tem gente que coleciona, tem gente vou abrir. Que curte, claro. Tem gente que curte, é uma singela lembrança. Aí. Acho que o público já conhece, Paulinho? Já. Uma canequinha. Essa é a canequinha do nosso Paulinho, eu trouxe uma lembrancinha para você aqui legal. Aqui, alguns amigos. Ó, o boné oficial Átila Abreu. Aí, o Átila. Aqui o avental do Rick Bolzani, que é um influencer de churrasco. Sim. Aqui o boné do Bruninho Mano, que é um comediante de Sorocaba, com repercussão nacional, enfim, fazendo stand-up, cara muito reconhecido. Sim. Aqui o Rodrigo Freitas, filho do Beninho, mas o Rodrigo Freitas. Ali ganhei esse... Rodrigo Freitas, o cantor? Cantor, né? Aqui ganhei esse lápis aqui de uma da Greg Zulu. Se é alguma festa, acho que a Zulu já participou. Eu conheço a Zulu. Aqui, cinto de Gigante do Brasil. Cinto nosso, vela do Gigante do Brasil. Ali ganhei do Vinícius Rodrigues, médico. E por aí vai. Aqui ganhei dessa minha grande amiga Lilian Bertin. Esse livro muito bacana. A Hora Extraordinária, muito legal. Isso aqui ganhei do prefeito Rodrigo Manga, que é o Brasão. Caneca ganhei várias aqui, amigão. E esse aqui ganhei do presidente da Câmara, que é o Cláudio. Claudinho. Que fez esse porta-retrato legal. Eu trouxe uma lembrancinha pra você aqui também. Nostálgica. Pô, legal, adoro. Espero que você goste. Sensacional, já adorei, já. Deixa eu mostrar pra galera aqui. Vai ficar babando, Ricardinho. Isso aqui é do programa, não vem não. Isso aqui, ó. Pô, eu lembro dessa. Olha lá. Aqui, ó. Polícia Civil aqui, é um Fusquinha, né? É um Fusquinha, é uma viatura tradicional da polícia, né? Sensacional. Muito legal. Aí. Vou mostrar para o pessoal que está em casa. E esse Fusquinha, essa viatura da Polícia Civil, semana que vem vai estar aqui. Aí, que beleza. Vai estar aqui também, fazendo parte aqui do nosso cenário permanente. Volkswagen Fusca, Polícia Civil de São Paulo. Muito legal. André,
muito obrigado. Opa. Um bate-papo aí, acho que bacana. Para quem não te conhecia, um pouco mais do André Moron e tal. Detalhes, porque o delegado de polícia, geralmente, você olha para o delegado é aquele cara mais sisudo, esse cara é meio bravo e tal. e você não passa nada disso, né? Você é um cara educado, você é um cara de fala mansa, você é um cara tranquilo. Eu, assim, não tenho grande convivência com você, mas nunca te vi nervoso. Não, o que te tira do sério? Às vezes eu sou um pouco ansioso, mas nervoso não. Difícil me tirar do sério. Talvez como um bom taurino, né? E espanhol, se me contrariar, né? Entendeu? Algumas vezes eu perco sim a razão, sou pavio curto, mas como todo bom espanhol também, esqueço rápido, não tenho memória. Não guarda mágoa de ninguém. Não guardo mágoa, graças a Deus, né? A polícia, que é um lugar difícil de trabalhar, eu faço sempre essa referência, só fiz amigos, saí pela porta da frente da polícia, teve muitos colegas que, graças a Deus, estou aposentando, não passa nem na frente de uma unidade policial mais, né? Eu tenho vários exemplos assim. Eu, graças a Deus, onde eu vou, eu sou bem recebido. Tenho saudade da polícia, não tenho saudade de nada. Tenho saudade desse aspecto das amizades, né? Sou bem recebido nas unidades, não tem essa prevenção, né? Graças a Deus fui realizado mesmo. Na polícia eu fiz tudo o que eu quis, tudo que eu pude, da melhor maneira possível. Então acho que isso reflete um pouco a minha tranquilidade, né? E eu tô mesmo, Paulinho, como eu falei para você, vivendo um bom momento astral, entendeu? Então não tenho motivo de preocupações, graças a Deus, saúde em dia. Então tudo isso eu acho que é uma somatória de coisas que vão dando certo, né? Com toda certeza. André, obrigado. Paulo, obrigado pela oportunidade, valeu muito o papo, agradeço aí as pessoas que tiveram a paciência de nos ouvir. Tem mais um aqui, o Lourenço Talamonte. Lá. Mandando um abração para você também. Talamonte, manda um abraço para ele também. Obrigado a todo mundo que escreveu, né, Paulinho? Participou aí com a gente, muito agradável o bate-papo, sucesso para você, já é um sucesso, já é consolidado, né? E um abraço a todos aí que nos ouviram. Legal, olha, então fica o convite para você, essa entrevista, claro que com todos os cortes, enfim, no nosso canal, no 102 Play, para você que não pegou a entrevista desde o início, ela vai ficar disponível, você pode compartilhar também com os seus amigos, familiares, enfim, 102 Play é o canal da Band FM. Amanhã, quarta-feira, tem Lucas Gabriel, amanhã, quarta-feira, Papo Hype, é isso, né? Amanhã, Papo Hype. Na Boa Podcast, Papo Hype é na quinta com Felipe Alonso, quinta-feira é o Papo Hype com Felipe, amanhã na Boa Podcast e sexta-feira tem o Incenso com o Júnior Videira. Então fica o convite para você acompanhar a programação do nosso canal, o 102 Play, que é o canal da Band FM no YouTube. Faça a sua inscrição, deixe o seu like, acione o sininho, enfim, comente com os amigos e a nossa página no Facebook, que é facebook.com/BandFM Sorocaba. Amanhã, a partir das 5 horas da tarde, tem o Jornal da Band, 2 horas de Jornal da Band, sempre com muita informação, opinião, prestação de serviço e sempre com a sua participação, interagindo conosco e nos auxiliando a formatar as edições do Jornal da Band. A todos, uma ótima noite. Terça-feira que vem estarei de volta aqui com o Paulinho Playcast, com mais uma entrevista, com mais um bate-papo e mais, quem sabe, uma massa, uma pizza do nosso querido Roberto Passarelli, lá do Bonaparma. A todos, uma ótima noite.